Tu gostas de fazer memes políticos, é Quando verdade? apareceu o ChatGPT, eu fiz aquela brincadeira dos políticos. Sim, foste tu que fizeste isto? Eu fui eu que fiz essa coisa. Ah. Pá, que ele explodiu. Podes contar um bocado como é que foi a tua infância? Eu nasci numa família muito grande, tenho 12 irmãos. 12 irmãos? Eu sou muito bom, por exemplo, em folhas de cálculo, spreadsheets. Eu acho Dominas, vais às competições? que não vou às competições, mas acho que poderia ir. Acho A que sério, poderia. estás assim nesse nível? Tu dizes aqui que tens 26 pequenos investimentos que fizeste em pequenas empresas, é isto? Coisas mínimas, tipo 5, 10 mil euros. Isto basicamente é dizer que o Excel é uma merda. Como é que começaste esta empresa? E eu vivo convencido que as pessoas no futuro vão querer dados de uma forma muito simplificada dentro das folhas de cálculo. Se toda a gente já vem com o Google Sheets Isso. ou com o Excel, que já é um standard, como é que tu combates isso? Yeah. Então, nós achamos que há duas coisas que faltam, que era... Olá pips, daqui Guru Mike Billings, bem-vindos ao meu podcast. O meu objetivo aqui é partilhar informação, abrir mentes para que as pessoas possam melhorar a sua forma de ver o mundo e possam ouvir outras ideias e se calhar lutar contra a censura. Por um lado invisto tempo, invisto dinheiro e faço exclusivamente em língua portuguesa porque é a língua do povo que me viu nascer. Por outro lado, tu podes investir também no canal. Subscreve o canal, dá um like no canal, o comentário também ajuda sempre a chegarmos ao máximo de pessoas. Partilha com amigos, pessoas que acham que possam usufruir desta mensagem e também ativa as notificações, já agora. Ajudem-me a curar alguns zombies. Let's go, Kitty Pério! E agora, o podcast. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Oh, Humberto, tu de onde é que és? Eu sou daqui do Porto, És daqui. born and raised, sou mesmo aqui, local. Born and raised no Porto, mas já moraste em muitos sítios diferentes. Morei em muitos sítios diferentes. Queres-me dizer, por exemplo, aqui tem informação, não sei se isto está a todos os sítios que viveste. Porto, Lisboa, LA, Boston, New York City, right? Sim. Londres, Berlim e Madrid. É, uns sítios mais do que outros. Passei mais tempo, Porto, Lisboa, claro. É isso. Depois Boston, Los Angeles e Berlim vivi bastante tempo. Ok. Viveste muito tempo lá. Muito tempo em cada um desses sítios. Quanto é que é muito tempo para ti? Mais de 2 anos. Ok. Tipo, Já é uma... começar coisas, acabar coisas, mudar pensamentos, Ok. ter namoradas ou perder namoradas. É tipo, acho que é assim, aquele tempo em que uma pessoa faz alterações, Exato. faz algumas alterações da vida. Eu estou curioso para saber o que é que te levou a ter que viver nestes sítios diferentes e a ter estas experiências. Podes contar um bocado como é que foi a tua infância? Ou seja, tu és praticamente da minha idade, um bocadinho mais novo, és de 84? 84. Ok, um aninho mais novo do que eu. Uma criança ainda. Sou uma criança. Eu ainda tenho 40, não fiz 41. Exato. Bom, eu nasci numa família muito grande, e isso é a minha infância. Tenho 12 irmãos. 12 irmãos? 12 irmãos. Pronto. E isso Como é que é ter 12 irmãos? é tipo ter 2, mas mais 10. É tipo, pá, é muita gente. E eu agora olho para trás e é quase um contínuo entre estar numa reunião ou estar num sítio com muita gente ou num jantar. Hoje em dia a gente vai jantar e joga futebol e depois viaja bastante e estamos muito com os amigos. E ter muitos irmãos é só estar habituado a estar à volta de muita gente e depois queres falar e ninguém te ouve e depois tens que te fazer ouvir. Tu Então, em que posição é que estavas? sou um dos mais velhos, sou o quarto. És o quarto e depois ainda levaste com mais 8, mais 2. Mais 9 mais abaixo de mim. Mais 9 abaixo de ti. Mais 9. E a particularidade é que são 10 mulheres e 3 rapazes só. Tens 12 irmãos? Tenho 12 irmãos, somos 13 irmãos. 13, que é engraçado. Mas porquê que a razão é que a tua família gostava de ter filhos? Havia alguma razão? Teres de perguntar aos meus pais, mas nunca falaram sobre isso. mas eu acho que os meus pais gostam muito de ter muitos filhos e nota-se agora, sobretudo, agora que somos mais velhos e que já não há aquela pressão de educar os filhos e pôr comida na mesa e pagar a escola, essas coisas todas. Nota-se que traz imensa felicidade aos meus pais. Meus pais precisam de muito pouco para estarem todos contentes e normalmente basta terem um neto ou dois em casa, que há sempre para acontecer algum. Os netos, as crianças mais novas, como tu sabes, eu sei que os pais também são uns retardados, não é? Estão sempre a fazer coisas interessantes que nos fazem rir. Exato. E nesse aspecto é muito giro. Ou seja, eles têm a vida casa. mesmo preenchida. Têm a vida super preenchida. Os meus pais, eu achava que viajavam muito.
Mas os meus pais, entanto, como tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e tenho uma irmã que mora em Inglaterra e tive sempre irmãos a viajar e a viver em todos os sítios, meus pais viajaram imenso. A minha mãe deve viajar mais do que eu agora reformada e eu viajo imenso para negócios. Ou seja, um filho diz, vou ter aqui, não sei o que, sei que mais. Há um batizado em Boston, há um filho que faz anos, há alguém que fica doente e a minha mãe anda de um lado para o outro, assim, de um lado para o outro. Interessante essa cena. É. Mas os teus pais como é que conseguiram, por exemplo, eu imagino, na nossa geração não é comum ter 12 irmãos. Não é nada comum. Tu não conhecias ninguém com 12 irmãos. Não conhecia ninguém com 12 irmãos. Tu eras a família mais numerosa que conhecias. Era a família mais numerosa por uma larga distância para o número 2. Exato. Sim, e para uma pessoa cresce e há obviamente um conjunto de piadas e coisas boas e coisas más associadas a isso tudo. Lógico. Uma das coisas más, por assim dizer, é ficas habituado a dividir recursos com toda a gente. Eu tenho um irmão 1 ano mais velho que eu, da tua idade, isso. e pronto, eu nunca tinha roupa minha. Eu herdava sempre, eu lerpava sempre calças e camisas e t-shirts do meu irmão. Eu não era assim um recipiente de coisas novas muitas vezes. E pronto, isso... Quantos irmãos tinhas? Irmãs? Eu tenho 10 irmãs e 2 irmãos. 10 irmãs? Tenho 10 irmãs. Eu posso ser assim muito rápido, que é assim, claro, causa muito impacto. Nina, Teresa, José, Humberto, Inês, Tila, Isabel, Marina, Rosário, Carmo, Xavier, Leonor e Filipa. É assim, isto são 13. Sabes os nomes deles todos? Os nomes é fácil. E os aniversários, mais ou menos. Tenho assim, tem noções. É super interessante isto. Eu nunca tive uma pessoa que tivesse 2 irmãos. Estás agora. Estou agora. Mas é super normal. É muito mais normal do que as pessoas possam imaginar. Deve dar muito mais trabalho ser pai nessas situações. Imagino que deve ter sido bastante. Eu lembro-me das coisas serem complicadas, dar de comer, em termos dar económicos, banho. O que os teus pais faziam? O meu pai é advogado e a minha mãe é médica. A minha mãe é médica no centro de saúde. Era, agora está formada. Ok, ganhava bem, normal. Mas mesmo assim é muita gente. Olhando para aquilo que são as reformas dos médicos, não ganhavam assim tão bem. O meu pai deve ter conseguido ganhar bastante melhor, porque era um profissional liberal e pronto, quanto mais trabalhava e melhor corria, mais ganhava, mas nunca vivíamos, não éramos ricos, se calhar em agregado a quantidade de dinheiro era grande, mas... Por exemplo, escolas, iam a escola pública ou havia possibilidade de escola privada? Começámos todos no colégio privado e depois tem aqueles descontos para mais pessoas e não sei o quê, mas não assim. Devia ser uma alarvidade de dinheiro, não faço ideia quanto é que era. Isso. Mas depois alguns foram para ir para públicas e depois as universidades fomos quase todos para públicas e portanto houve assim uma flexibilidade. Acho que as coisas foram ficando um bocadinho mais fáceis, pelo menos monetariamente elas foram ficando mais fáceis. Já depois um começa a trabalhar, começa ali a... Depois começamos todos a trabalhar, depois nós habituámos a ver os nossos pais a trabalharem só, os meus pais trabalhavam imenso e portanto o que é que os filhos fazem quando os pais trabalham? Trabalham também, não é? Acho eu. Nós... Estás a dizer o exemplo? Acho que o exemplo foi aquilo que mais herdámos. Víamos os nossos pais a trabalharem muito e a queixarem-se pouco, e portanto tu habituas-te a trabalhar muito e a queixar-te pouco, acho eu. Gosto dessa cena. Mas por exemplo, a questão ou seja, manter esta gente toda, como é que isto funciona, uma dinâmica destas em casa? Ou seja, como é que se faz com que 12 filhos tomem banho? Ou seja, como é que se fazem que 12 filhos... Ou seja, tem que ser uns a ajudar os outros, não é? Ou seja, não existe... Gostava de dizer que sim. Não se divide aquilo em... Ajudávamos um bocadinho, mas muito menos do que as pessoas acham. As pessoas acham que não, depois tomávamos conta uns dos outros. Como é que os teus pais trabalhavam e cuidavam? Tinham que ter ajuda? Foi havendo ajuda que desistia muito rapidamente. Fomos tendo sobretudo ajuda de família. Tínhamos uma tia que depois, infelizmente, morreu com cancro há muitos anos, que ajudava bastante. Fomos tendo, havendo suporte. Mas foi quase tudo os meus pais. A minha mãe tem uma quantidade de energia absurda mesmo. Ainda hoje em dia a minha mãe, ao domingo, cozinha para todos os filhos e todos os netos e todos os cunhados que vão lá à casa, todos os genros, não é? Pá, e às vezes são 35 pessoas, às vezes são 40, e a mãe cozinha para aquela malta toda, pá, e não precisa de 5 dias de preparar. A minha mãe acorda domingo de manhã, faz as coisas dela e depois ainda faz um mega almoço com 3 entradas e 18 sobremesas para toda a gente. Acho que claramente há ali uma matriz da minha mãe, que a minha mãe tem estofo, tem uma energia fora de série para fazer isso. E depois o meu pai também usava imenso, mas sobretudo o meu pai tinha uma autoridade bastante absoluta. Quando o meu pai dizia é para ir para o banho, ninguém
duvidava que aquilo era o momento de ir para o banho. Não havia second chances. Não havia second chances, não havia. O meu pai era bastante bom. Tinha que ser, estabelecer uma certa prioridade. Era impossível gerir essa malta toda sem disciplina. Sim. Mas coisas que tu vês que eram diferentes, por exemplo, jantávamos muito tarde. Pá, eu lembro-me de ser miúdo, ter 10 anos, mais ou menos. Estávamos numa mesa enorme com os meus irmãos todos e tipo, metade estavam a dormir já. E nós jantávamos, começávamos a jantar tipo, às 11 da noite, para jantar. A mim chegava ao trabalho, tinha que limpar a casa, tinha que cozinhar para aquela malta toda. E o jantar era quando fosse. E às vezes o meu pai chegava e às vezes esperávamos pelo meu pai. Isto parece quase impossível. Mas é possível. Mas funcionou. Funcionou. Acho que funcionou. Acho que estamos todos mais ou menos bem, está toda a gente boa de saúde, toda a gente tem trabalhos e parece que está toda a gente contente. Foi incrível. É. Parabéns aos teus pais. Obrigado. Fogo, é mesmo. Acho que eles vão ficar contentes de receber mais parabéns. Já recebem muitas vezes, mas eu imagino que nunca são suficientes. Eu acho que nunca são suficientes. Eu acho impressionante. E eu vou dizer uma coisa. Eu só tenho inveja de um tipo de pessoas. São os que têm mais filhos do que eu. E não sei porquê. Há qualquer coisa estranha. Quantos tens? Tenho 3. Eu tenho 2 filhas. Eu gostava de ter mais um, gostava de ter 3. Mas casei tarde e pronto, e não aconteceu. Mas eu também tenho essa inveja. É uma das poucas invejas que eu tenho. Eu tenho inveja de muitas coisas, na verdade. Eu por acaso não tenho. Eu só tenho mesmo disto. Eu adoro as pessoas que têm negócios giros. Eu digo, eu também queria ter aquele negócio. Eu também queria estar a trabalhar ali. Eu também gostava. Experimentar atividades diferentes. Os tipos okay. que montam um metro, não é? Que escavam túneis e fazem uma coisa que depois fica durante 100 anos. Uma coisa giríssima. Coisa gira, eu também acho que sim. Visto esse prisma, sim. Mas há qualquer coisa, não sei. Eu sinto uma cena de tipo... Eu percebo a dificuldade e eu compreendo um bocadinho o que os teus pais passaram e considero que os teus pais devem ter mais energia ou mais capacidade do que eu tinha na altura. E principalmente lidar com o risco também. Ou seja, nós temos uma percepção da vida, queremos a vida... Tu tens a mesma situação, tens 2, não tiveste 50, não é? Entre aspas. Ou seja... Não sei se tu fizeste planeamento ou só deixaste as coisas fluir. Não planeámos. Eu gostava muito gosto muito da minha mulher e queria ter filhos e fomos tendo os filhos que foram vindo. Okay. Mas dentro dos irmãos, não é? Há uns que têm mais, uns que têm menos, mas ninguém tem 10, nem 8. Quem é que tem mais? Tenho uma irmã minha que tem 5. 5 já é positivo. Eu queria ter 5 na altura. Já é muito louco. Já vês que eu agora acompanho melhor porque já sou adulto e vejo a minha. Já dá mais trabalho. Já dá. Eu vejo algumas famílias no YouTube com. Quantos são aquela família? São 9 ou 10? São 12 também? São 12 ou 12? Desculpa, a minha irmã tem 6. Mas eu agora a 6. Estava a fazer as contas. 6. Aqui a visualizar de cabeça. Não é 5, só tem 6. Tem uma irmã que tem 6. 6 já é de respeito. Já se tem que se fazer vénia. Já está. Uma pessoa que tem 6 filhos. A minha irmã também tem muito. E por acaso, não sei se é coincidência ou não, também trabalha na saúde. A minha irmã é enfermeira. Porque também vê que tenho essa. Estarem habituados àquela porrada da... Aquela cena do serviço também, não é? Do SNS, pode ser complicado, tem muito trabalho, muita coisa, acho que ficam habituados a... Então, tu numa família destas, que é absolutamente impressionante e que deve ter moldado também a tua forma de te adaptares ao mundo e vês o mundo, como tu já disseste, não é? Tu estudas aqui nas escolas normais do Porto? Num colégio. No colégio? Conseguiste, ou seja, o teu pai põe-te no colégio privado? Foi tudo para os colégios. Exato. E pronto. E depois para a universidade? E depois fui para a FEUP. E uma coisa que perguntaste, a pergunta original era o que é que moldou, e eu entrei na FEUP como um aluno muito bom. Na altura tinha só 20 e 19, era um aluno bom. Exato. Mas depois cheguei à FEUP e comecei a patinar a torta direita, aquilo não me entrava na cabeça, não conseguia. Mas não sei, não me lembro. Mas mudaste alguma coisa de estilo de vida ou simplesmente não qualquer coisa, mas gosto de pensar que eu sempre fui bastante teimoso e que eu não teria mudado só por mudar o estilo de vida. Acho que foi só uma adequação. Não te conseguiste adaptar? Não, eu acho que é enquanto que no secundário só há um caminho, só há um ponto de saída, para que acabar o secundário. Eu nem parti do pressuposto que não ia acabar o secundário, não é? Uma pessoa tem que acabar o secundário, do 12º ano. Eu acho que entrando na universidade apercebi-me que há montes de caminhos diferentes. E acho que isso intuitivamente, a mim, agora olhando para trás, talvez me tenha causado imenso impacto. E eu comecei a optar por um monte de coisas diferentes. Projetos na universidade, correram quase todos mal.
ou não correram espetacularmente bem, não sobressaí. Mas tipo projetos... Havia lá uma coisa que era fazer um satélite para a ESA, para a Agência Europeia, e fazer uma parte do computador, e eu contribuí qualquer coisita, mas não era uma coisa espetacular. Eram tipo 300 alunos na Europa a fazer aquilo, e era sobretudo reuniões e pouco trabalho. E depois um professor, que entanto ficou muito meu amigo, o João, arranjou-me, percebeu que eu estava a deslizar, e tu não parece estar motivado aqui na universidade, há aqui uns estágios na Califórnia, candidata-te. Eu candidatei-me, e pronto, depois isso mudou, acho, a minha vida. Tipo, fui para a Califórnia trabalhar, fazer aqueles carros que andam sozinhos. Em que empresa trabalhavas? No Caltech, na Universidade da Califórnia de Pasadena. Eu estava numa equipa muito grande, naquela corrida do DARPA, do Departamento de Projetos de Defesa Avançados dos militares. Pronto, e eu era um estudante, fazia uma parte micro para o carro, da parte da visão, das câmaras, mas correu até razoavelmente bem o projeto. E depois fiquei lá mais tempo, no ano a seguir, e depois fizemos a própria corrida mesmo, que era o Urban Challenge, que eram os carros andarem sozinhos no meio de um ambiente simulado, numa base militar, e correu bastante bem, e depois por causa disso arranjei um trabalho muito bom, e por causa disso arranjei outra coisa, e a minha cabeça foi-se moldando àquele ritmo da Califórnia, e sobretudo àquela flexibilidade. O professor lá, que era o meu orientador, por assim dizer, que era o Richard Murray, um professor bastante conhecido. Cheguei lá na Califórnia, dia 3 de julho, 4 de julho é o 4th of July, não é? É o feriado principal americano. Ele deu-me um olá e mandou-me embora, e depois no dia 5, disse, olha, isto é o teu projeto para o verão, toma aqui um cartão de crédito com $10,000, vai à tua vida, tipo, esquece, tipo, vemos daqui a 10 semanas, mostra resultados. E era uma maneira bastante diferente de fazer as coisas, não era tipo, não havia papéis, não havia permissões, não havia tipo, o que é que estás a fazer, e isso acho que me trouxe um bocadinho para o lado do empreendedorismo e da flexibilidade de inventar coisas e tal. Mas qual era a tua área especificamente? Engenharia eletrotécnica, estava a estudar, mas se eu era um bom aluno do secundário, era um péssimo engenheiro eletrotécnico. Era bastante fraco. Nós não podemos ser bons em tudo, não é? Pois, não. Nesse caso... Escolheste mal a carreira. Eu, se calhar, escolhi mal o curso. Escolhi mal o curso, mas diverti-me imenso, e só tive esta oportunidade porque estive no curso. Mas é curioso, e o que é que achas que... Imagina, tu estavas a falar no facto de teres ido para a América, moldou a tua forma de olhar para o mundo e de te mexeres no mundo. E aí o pessoal critica muitas vezes porque dizem que eu sou muito pró-América, que digo que a América é o melhor sítio do mundo para quem quer empreender e não sei o que mais. O que é que tu achas? Eu sou super pró-América. Mas tentei essa discussão várias vezes. As pessoas, eu acho que quem não viveu lá, acho que é sempre em todos os sítios. Acho que qualquer pessoa que vive num sítio aprende. Se for uma pessoa positiva, acaba por valorizar as coisas boas que vê lá. Todos os sítios têm coisas boas e coisas boas. E acabas por ignorar algumas das coisas más. Claro. O que eu gostei muito na Califórnia, eu associo imenso à minha carreira, que eu construí a partir da Califórnia. Fui para lá um banana com uma média de 14 ou 13 na FEUP, e aquilo ajudou-me a passar para 15, não foi mal, mas fiz uma contribuição pequena, mas sobretudo fez a minha carreira quase toda. Foi por ter estado lá. E a maneira como as pessoas trabalhavam lá é uma maneira completamente diferente. Eu tinha acesso a todos os laboratórios, todas as pessoas. O Caltech tinha na altura 6 prémios Nobel vivos no campus. Um campus com 2.000 alunos. 6 prémios, tu sem querer tropeçavas num prémio Nobel. Tu tropeçavas num prémio Nobel, e a densidade de talento que tu tinhas nesses sítios é absurda. E como é que conseguisse esse estágio? E essa é a parte mais estranha. O professor mandou um e-mail para todos os alunos, e ele disse, olha, acho que tu devias candidatar aqui, mas ele mandou um e-mail para toda a gente. Ele, a mim disse, olha mesmo, tenta isto. Mas ele mandou aquilo para toda a gente, e era só aquilo era um formulário, e o cara, o que é que tu propões? Nós queremos fazer um carro que anda sozinho, e há estes projetos todos, o que é que tu queres fazer aqui no meio? Era mais ou menos assim. Aí tu mandavas para lá uma página A4. Tipo, não era mais do que isso. E se eu não me engano, houve 3 pessoas que se candidataram e 3 pessoas que ganharam o projeto. Porque eles queriam gente de todo mundo. Eles queriam gente de todo mundo, e aquilo, só não foi quem não quis. Mais do que isso. E aquilo era, obviamente, tinhas que perder um verão, enquanto que os meus amigos estavam todos a sair e a curtir. Eu estava lá. Perdi um verão inteiro. Aquilo foi de julho a setembro. Portanto, não há verão.
Mas isso modificou completamente a tua vida. Mudou completamente a minha vida. E pá, fui pago super bem. Aquilo depois na cima tinha uma stipend, uma mini bolsa de lá espetacular, permite viver muito bem e sobrar dinheiro. E depois também me ajudaram a arranjar uma bolsa da Fundação Luso-Americana, para extra, que ainda te permite estar lá ainda mais à vontade. Pá, deu para fazer um monte de coisas, para viajar um bocadinho lá aos fins de semana, para comer, beber, sair, curtir. Pá, deu para fazer um monte de coisas. E sobretudo, eu valorizei esta autonomia que as pessoas dão, a confiança com que as pessoas trabalham. Só na América é que eu presencio, é que eu presenciei no início esta coisa do: queres fazer este projeto? Ok, eu confio em ti. Toma esta quantidade de dinheiro, mostra-me os resultados. As pessoas associam muito os americanos a uma coisa transacional, mas mais do que a transação, acho que os americanos gostam de investir, gostam de pôr dinheiro antes, que é uma coisa muito diferente de uma sociedade europeia que é muito mais conservadora, é muito mais consideramos muito mais como bancos. É tipo, onde é que está o colateral? O que é que eu vou ganhar já? O que é que eu tenho? Onde é que a minha perda para? O que é o mínimo que eu levo daqui? Também não pode ser também o facto de nós operarmos em sítios muito mais arriscados e com menos possibilidade de produção de valor do que nos Estados Unidos? Eu diria que o mais arriscado são os projetos de lá. Achas que são mais arriscados? Sim, fazer um carro que anda sozinho é mais arriscado do que fazer em uma banca para vender bananas. Tudo bem, mas o upside aqui também. Sim, o upside, mas é isso, não há risco sem o risco e o retorno. Normalmente, a não ser que atiraste um penhasco, aí só há risco e não há retorno. É isso. Mas em negócios, normalmente, se tiveres aquela quantidade básica de inteligência, o risco está sempre associado ao retorno, e portanto eu acho que lá eles vão buscar muitas coisas de risco e de retorno. Pá, eu gostei muito disso, fui muito bem tratado pelas pessoas lá. A Califórnia é um sítio muito multicultural. Exato, sem dúvida. Há muitos sítios dos Estados Unidos que são assim, não é? E eu gostei disso tudo. Pá, conheci pessoas de países, pá, do Medio Oriente, todo o género de países, e nunca tinha tido esse contacto. Pá, do Porto, não tinha do Porto para o mundo. Isto pode ter influenciado. Agora, passando um bocado diretamente para a frente e depois voltamos o texto para trás, tu dizes aqui que tens 26 mini tickets, que é 26 pequenos investimentos que fizeste em pequenas empresas, é isto? Sim. Coisas mínimas, tipo 5, 10 mil euros, uns um bocadinho mais, 20 mil. Mas é um bocado aquilo que estavas a dizer. Toda a gente tem os seus vícios e eu não consigo. É um defeito. Isto não é. Eu estou-me a rir, mas não é uma qualidade. E eu aconselho as pessoas a pensarem bem se querem isto. As pessoas me perguntam. Eu, quando consigo poupar 5 ou 10 mil euros, ponho logo numa startup. Logo. Porque há sempre, como já estou no meio, as pessoas vêm falar comigo. E eu quase sempre fico fogo. Eu queria trabalhar com esta pessoa, mas eu não posso, não é? Eu tenho a minha e estou super comprometido com a minha, mas gosto de fazer parte dos projetos dos outros. E pronto, ponho. Pá, e pronto, já acumulei 26 mini investimentos. Pá, e alguns correram espetacularmente bem, outros estão a correr muito bem, mas ainda não sabem. Exato. E outros já morreram. Quatro já morreram. E tu achas interessante fazer esse tipo de investimentos em termos até de potenciar a atividade empresarial das pessoas que te rodeiam? Sim, acho que sim, mas eu não, nesta fase, não sou nem de perto nem um herói, não sou de perto nem de longe um herói por investir noutras startups. Eu não estou a fazer nada para a economia. Eu estou a fazer isto aqui porque eu gosto. É uma coisa puramente egoísta. Exato, mas eu adoro os projetos. Mas isto tem impacto nas pessoas. Tem algum impacto. Há alguns projetos, nota-se, e noto que quando eu e outras pessoas investimos no início, causam um impacto grande. Outros não. Outros é só, aquele projeto já ia funcionar, porque já era tão boa, é só mais um bocadinho de dinheiro ali em cima e eu vou ganhar mais um bocadinho de retorno daquela coisa. Mas alguns não, sobretudo no início. Eu estou-me a lembrar, um dos primeiros projetos onde eu investi foi na Aircorts, que é uma plataforma de reserva de campo de futebol, ténis, pádel, etc. Depois foi comprada há uns anos por uns espanhóis muito grandes. Sim, por acaso conheço essa área. Porque eu tenho uma pessoa que estava a competir nessa área e falava-me desses espanhóis que dominam... A Playtomic. A Playtomic era a Aircorts e foi comprada pela Playtomic. E foi uma coisa giríssima. Foi com um colega meu da universidade. Tu aprendes a ver as ideias dos outros, como é que os outros pensam, e que os outros pensam de maneira completamente diferente da tua e que não há problema nenhum eles pensarem de maneira... É uma lição de humildade quase permanente. As pessoas acham que os empreendedores são aquela pessoa hiper arrogante que força a sua maneira de ser. Eu acho que os empreendedores que eu conheço estão à procura de pessoas que têm opiniões tão fortes como as deles, para dizer, ok, então faz tu. Então, ok, está ótimo. Mas
há ali um atrito. Nessa... E achas que há muitas oportunidades ainda? Acho que há milhares de oportunidades. É? Estava a falar hoje por mensagem com uns miúdos. O mais velho da equipa tem 25 ou 26 anos. São para aí 13 ou 15. A empresa dele já está a crescer uma loucura. E acho que a geração mais abaixo, quando tem menos de 10 anos que nós, vai ser muito melhor que nós. E a geração que tem 20 anos abaixo de nós, vai ser ainda melhor. Se eu quisesse, imagina, fazer esse tipo de, digamos, de investimentos em pequenas empresas, não é? Como é que achas que eu devia fazer? Pois, normalmente é quando conheces as pessoas, pergunta-se. Eu a primeira vez perguntei, olha, e se eu pusesse aí 5 mil euros? Para dizer, 5 mil euros é muito pouco. 10 mil. Outros disseram, não, 5 mil, pode ser. E é basicamente perguntando, eu gosto de uma área e começo a procurar coisas nessa área e acabo por encontrar aquilo que trabalho, está. Dá algum trabalho, mas depois, sei lá, muitos dos investimentos que eu faço são clientes do meu negócio atual ou são fornecedores nossos. A indústria é tão maleável que tu acabas por ter montes de choques com montes de pessoas e começas a conhecer toda a gente aqui. Portugal ainda por cima é mínimo, não é? Portugal tem umas centenas de empreendedores, umas centenas de, pelo menos tech, não é? Tens muitas centenas, mas deve ser umas centenas. Portanto, tu acabas por conhecer metade deles em 2 ou 3 anos. Sim. Exato. Muito bem. E então, depois desta tua experiência na Caltech, voltaste para o Porto? Depois do Caltech, não. Fui para Lisboa, mas andava a viajar. Foi nessa altura que estive em Madrid e em Londres também. Tive um bocadinho de tempo na McKinsey, numa consultora. Ok. Você trabalhavas para uma consultora? Trabalhava numa consultora. E o que é que era tipo? É estratégica, mas fazia muitos projetos de tecnologia. E foi por isso que eu fui para lá. E tu davas tipo consultoria? Por exemplo, era quando uma das maiores... acho que já foi há tanto tempo que não há problema se fizer essas coisas. Bom, quando a Telefónica comprou a O2, era para fazer lá uma série de operações para fundir as empresas. Pronto, e uma parte muito pequenina dessa fusão foi para a McKinsey ajudar a coordenar. E eu era uma parte muito pequenina dessa equipa. Mas andava entre Lisboa, Madrid, Londres, eles tinham um escritório na República Checa, na Irlanda e na Alemanha. O que é que fazias? Concretamente, era como é que tu fazias. Eles tinham vários serviços em servidores locais na altura, e era para fazer uma contabilização das aplicações e que aplicações é que podiam ser virtualizadas, ou seja, postas nos mesmos servidores físicos das outras. Portanto, como é que se conseguia optimizar a infraestrutura, que na altura era uma coisa caríssima. Para não ficar tipo redundante. Para não ficar redundante, eu lembro que no primeiro momento havia tipo 30 data centers e eles queriam passar a 5 data centers. E pronto, eu andava aí. Um puto novo, o que é que faz com um puto novo? Depois o puto a viajar, a falar com toda a gente, a buscar informação, a estruturar a informação. Trabalho muito simples. Outro projeto foi muito giro, foi quando se lançou o Ativo Banco, que é o banco mobile e internet do Millennium. Também havia uma equipa do Millennium espetacular, mas eles precisavam depois de gente para ajudar a fazer outras coisas. A gente a ajudar a coordenar, a fazer o site, a gente a coordenar a fazer as melhores práticas de como é que tu montas uma sucursal, porque eles têm umas sucursais ainda nos shoppings e umas coisas, não é? Mas como é que fazes uma sucursal do futuro, em que é menos, estás lá a preencher e a assinar um cheque, e é muito mais operações automáticas e outros tipos de coisas. Como é que tu desenhas essa experiência mais colaborativa à volta de uma mesa, em vez de ser aquele balcão, aquela relação mais antiga. Pronto, e nós ajudámos a fazer isso, projetos muito giro, um monte de projetos. Foi espetacular. Lembro também, ajudámos um banco, deve ter sido um dos primeiros bancos na Europa, a adotar o Google como provedor de e-mail. Na altura os e-mails eram todos em servidores locais, eles tinham umas máquinas onde tinham lá o e-mail a ser operado pelos funcionários locais e não fazia sentido nenhum. Toda a gente sabia que se ia mudar para uma realidade cloud, mas os bancos tinham alguma hesitação, então nós fomos lá explicar, fazer as contas e tu nessa experiência profissional acabaste por lidar com diferentes realidades e aprender diferentes realidades também. E viajar imenso, e fiz muito bons amigos, que acho que é uma coisa que se faz no trabalho quando as pessoas estão motivadas e o trabalho é bom. E também aprendi a falar espanhol, porque a parte da Espanha, na altura, os diretivos das empresas espanholas eram pessoas com 50, 60 anos, eram empresas criadas, não é? Tinhas de falar em espanhol. Nos anos 70, tinhas de falar só em espanhol, falar e escrever.
E depois foi giro, foi uma experiência porreira. Quando a necessidade aparece, um gajo aprende, não é? Um gajo atiram-te para a primeira reunião, reunião do Conselho de Administração, e tu não sabes falar a língua deles, e as pessoas começam-se a rir de ti e tu começas até que te desemmerdar. Não é? Então, tu passaste esta experiência também, é que te vais formando, isto já tinhas que idade? Eu fui para a McKinsey, eu vou dizer com 24 anos. E saíste lá com que idade? 26. Ficaste lá 2 anitos. 2 anitos. E depois, o que é que acontece a seguir? Porque tudo isto vai ficar no teu currículo, não é? Tudo isto vai... Não sei, o currículo acho que interessa. Foi uma das coisas que eu aprendi, o currículo interessa tão pouco. Não, o papel não, mas eu falar com as pessoas sim, e saber... as experiências interessam. Ainda agora, aqueles miúdos que eu estava a falar, isso. Que tem uma empresa espetacular, aí que está a correr muito bem, e eu hoje pus em contacto com uma pessoa da McKinsey que precisa de discutir um tópico com perspectivas novas. E estás a ver, uma coisa que eu fiz há 15 anos, a ligar com uma coisa que conheci agora, e ajudas as pessoas. E é espetacular ver as coisas acontecer, porque tu gostas das duas pessoas, tu sabes que são ambas espetaculares, eles vão se dar mesmo bem, tu sabes que vai acontecer. Exato. Depois da McKinsey, eu saí também porque não era bom o suficiente. Comecei a reparar, não é? Que aquilo havia lá os superstars. E reparei que uma pessoa sabe que não é um superstar. Uma pessoa sente muito bem na pele. E, isto não é... Isso é fixe, saber que, não é perceberes onde é que tens fragilidades e onde é que tens as tuas vantagens operacionais, não é? Eu sou quase todo fragilidades, exceto um meio de coisas. Somos todos. Em que sou muito bom, por exemplo, acho que lá iremos em folhas de cálculo, spreadsheets, eu acho que sou mesmo bom. Mas dominas, vais às competições. Não vou às competições, mas acho que poderia ir. Acho a sério, estás assim nesse nível? Acho que sim. A única coisa que sei fazer numa folha de cálculo é somar, dividir. Pronto, estás naquele nível. Acho que podemos fazer qualquer coisa quanto a isso. Fogo. Mas pronto, eu sei lá, porque não acho que não era bom demais, então comecei a procurar o que é que se faz, não é? O que é que uma pessoa faz para isto aqui? Ainda não tinha grande confiança para montar um negócio. Mas quando dizes folhas de cálculo, é operacionar as folhas de cálculo ou desenvolver o negócio que estás a desenvolver? É diferente? Ambos. Ou seja, mesmo como utilizador? Mesmo como utilizador. Acho que como utilizador, não é? Eu como tenho a consciência que eu era um mau engenheiro na FEUP, que não era um bom, todos, eu entrei como um muito bom aluno. Não, isso depois, super fixe, tu sabes e depois toda a gente era super boa, muito melhor que eu, a programação e a circuitos e tal. Eu não sou estúpido, não é? E se eu não sou estúpido, eles são melhores, é porque eles é que são bons daquilo, eu hei de ser bom noutra coisa. Uma coisa engraçada, tu pensaste isso, eu acho super interessante, Humberto, que é, tu sabes que eras um excelente aluno no secundário, vais desempenhar uma tarefa diferente, sabes que consegues perceber que existem pessoas muito melhor que tu a executarem aquilo, não é? Obrigado. E tens essa, digamos, essa clareza de mente para perceber, eu não sou bom nisto, os gajos são muito melhores, mas eu devo ser bom em qualquer coisa, eu hei de encontrar. É um bocado essa e eu acho que essa tem que ser a abordagem que as pessoas têm que ter. Porque nós só precisamos ser bons numa coisa. Eu acho que toda a gente é boa em algumas coisas e, sobretudo, as pessoas mais interessantes que eu conheço tem sempre ali um binómio. Tem sempre duas características. Por exemplo, pessoas que são muito boas em medicina, por exemplo, são médicos e gostam de medicina e depois são bons em data science ou em programação. Depois montam umas startups espetaculares porque tem ali aqueles duas que naquela interseção só fazes uma coisa, estás ali na tua carreira. Quando fazes ali uma hibridação, quando começas ali a puxar para o outro lado, as coisas funcionam bem. E onde é que estávamos? Eu saí da McKinsey porque não era, eu achava que não era bom que chegue para aquilo e depois na altura toda a gente me disse, tens que fazer um MBA e tal. Hoje, toda a gente na McKinsey, toda a gente está numa consultora, acaba a fazer um MBA. E eu, pronto, o que é isto? O MBA e tal, fui procurar e pronto, fiz um MBA e acabei por ir para Boston e fiquei lá 2 anos. Mas não tiveste 2 anos a fazer MBA? Tive 2 anos a fazer um MBA, foi espetacular. Há MBAs de um ano e há MBAs até mais curtos. Mas o tempo inteiro? Sim, o tempo inteiro. É espetacular. É espetacular, porque depois, no início, uma pessoa está lá nervosa, não é? Uma universidade, tem que estudar e depois só começas a perceber, pronto, aquilo dá para fazer. O MBA não é um curso difícil, não é um curso de engenharia. Aquilo é um curso de aprender a gerir pessoas, tens simulação de casos, não é? Nesta situação, como é que tu farias, como é que faria e tal. E começas a perceber, a tirar a pinta ao jogo. Cumprimos tudo para a segunda à quarta e depois quinta, sexta, sábado e domingo é para a festa. E essa parte o segundo ano foi espetacular.
Andaste a divertir-te. Andei-me a divertir e andei-me a divertir muito. Isso é bom. E então, o que é que acontece? Então, tu fazes essa MBA, tiveste a estudar, portanto não tiveste a ter rendimento aí? Nada, zero. Eu meti vida. Pedi $200 mil de... O MBA custava $200 mil. O MBA com os custos de vida, com tudo, não é? Com 2 anos, $200 mil, mais ou menos. 180, e tu foste pedir dinheiro emprestado? E eles próprios dão-te, não é? Tu candidatas à universidade e eles dizem, olha, tu candidatas-te, sem nós sabermos os teus rendimentos, e depois se for aceito, não te preocupes, nós... Arranjamos forma. Nós arranjamos forma. Crazy. E pronto, era 200 mil, e depois eles deram uma bolsa de mais ou menos metade, e não é uma bolsa por ser inteligente, a bolsa é tipo, dão a quase toda a gente. É curioso, aquilo vem do governo federal, não é? Não, o grosso das doações desta universidade era mesmo doações. Endowments. Endowments. Okay. Pessoas bilionárias. É uma coisa estranha nos Estados Unidos, não é? Ou seja, a taxa tributária nos Estados Unidos é mais baixa do que na Europa. Há uma diferença significativa. Eu diria que no fim deve ficar metade. Mas a quantidade de dinheiro que as pessoas oferecem, seja a universidades, seja a hospitais, seja a todas, é absolutamente gigante. É porque é uma visão mesmo diferente da sociedade. Eu acho que na Europa, como é um continente mais antigo e tu tens cidades muito estabelecidas há muito tempo e próximas umas das outras, há um sentido de comunidade que depois levou a muitas javardices, depois levou às grandes revoluções que nós tivemos, não é? E pronto, estabeleceu-se um modelo de democracia social liberal que nós temos. Nos Estados Unidos, aquilo como é um país razoavelmente recente e gigantesco, aquilo é um continente. Um continente? A primeira coisa que eu me lembro quando estava a ir para a Califórnia de avião é olhar para baixo e durante 10 minutos não vias nada, só vias terra, não vias cidades, não vias estradas, não vias nada. Tens grandes expansões de grandes bocados de terra sem nada. Os Estados Unidos é um dos países com menos densidade populacional do planeta Terra. E portanto, eu acho que eles acabaram, a sociedade acabou por premiar e por se vocacionar e por se especializar em como é que eu pertenço a este local em específico, como é que eu faço uma pequena comunidade, como é que eu pertenço a comunidades individuais e como é que nós somos, como é que eu próprio sou indivíduo, sou independente e reconhecido também. E reconhecido e não posso ser atacado por uma entidade central que está lá ao longe. Eles têm muito essa coisa, não é? O governo federal... Eu desconfio muito do governo federal. E o presidente trabalha para nós, não é? Tipo, eu tenho 300 milhões de patrões, aquela frase que dizem nos filmes. Eles têm mesmo essa coisa. Self-reliance, não é? Tipo, serem autónomos. Nós olhamos para os políticos mais como os nossos overlords. É um bocadinho. Eu acho que as pessoas têm um bocadinho medo dos políticos cá e um bocado de subserviência. Um político é uma pessoa espetacular. Exato. E nos Estados Unidos tu mandas um e-mail para o teu congressista e ele responde. E é uma coisa absolutamente incrível. Como é que é possível pensar que tu podes enviar um... Mas respondem a todos e são obrigados a responder. O escritório é obrigado a responder. Mas isso leva a várias coisas boas e más, mas eu acho que o principal... Sim, leva a várias coisas boas e más. O principal da questão é um modelo mesmo muito diferente. E que eles, pelos vistos, continuam a confirmar que funciona. Que funciona e que eles querem aquele modelo. Eu acho que não... A Europa, não há dúvidas. A Europa tentou já várias vezes por aproximações positivas, por termos parceiros, etc. Tentar exportar várias coisas e há uma reação sempre lá, de alguma maneira ou de outra. E agressiva. E eles, que é o que está a acontecer agora. E eles resolvem problemas de maneira diferente, não é? E não quer dizer que não os resolvam, mas claramente eles estão à vontade. Acho que o trade-off os americanos estão à vontade com não resolver o problema durante um tempo muito longo até ficar resolvido da maneira deles. Enquanto cá na Europa é diferente. E nós temos uma matriz muito mais social, que tem princípios muito bons, que é nós não conseguir, ou a sociedade, quando vê um problema pequeno, o problema tem que haver um movimento para tentar resolvê-lo na hora. Acho que somos muito mais dessa matriz. Eles lá não deixam que a coisa tenha uma solução muito mais orgânica, experimental. Experimental, por exemplo, eles agora baniram, por exemplo, há uma empresa lá a tentar fazer o novo Concorde. Pronto, um novo avião supersónico. Boom, não é? Boom. Mas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, não pode ter aviões supersónicos em cima da Terra. Isso. Por causa daquela... Já no tempo do... Quando ultrapassa a velocidade do som, faz um boom. Mas o boom... Que parte vírus e que estraga coisas. Mas as pessoas pensam que o boom é só uma vez. Pois não. E o boom não é uma vez. Pois não, é uma onda. É uma onda em todo o sítio que o avião passar. Sim. Não é? Ou seja, toda a gente vai ouvir. Mas eles estão à vontade o suficiente para deixarem agora, mudaram o conceito, em vez de proibirem o boom em cima da Terra, disseram,
desde que não seja audível, pode haver um boom. Exatamente. E portanto, ia lá uns tipos que estão a fazer o avião, que aquilo fazer uma tecnologia. Aquilo reflete numa camada da atmosfera, mas não sei o quê. E portanto, essa solução dificilmente apareceria na Europa, porque nós não iríamos olhar para a lei de uma forma crítica e dizer, vamos cortar aqui uma parte da lei. Essa é a parte má da Europa. Depois tem outras partes boas. Não é? Lógico, tem coisas boas. Nós distribuímos benefícios muito mais rapidamente às pessoas. Eu acho que nós distribuímos benefícios muito de forma com opressão. Eu acho que aquilo que estavas a dizer que dizes muito bem, que é, acaba por haver uma distribuição e uma resolução orgânica sem necessariamente ter sido opressão. Camaradas, aproveito o tempo da antena para interromper este reacionário capitalista e comunicar o lançamento desta incrível obra literária cujo título é Porque Sou Socialista. Aqui poderás encontrar em cada página as razões pelas quais o socialismo é a solução para o proletariado. Esta obra revolucionária estará disponível nas bancas a partir da fatídica data de 25 de novembro. E não se esqueçam, camaradas, a ferramenta é da cooperativa. A revolução continua, não passamos. A coisa mais interessante que eu acho sobre os Estados Unidos é, eles dizem assim, isto é terra de liberdade. Pode-se fazer tudo, menos o que está na lei. Na Europa é diferente. Na Europa, tu só podes fazer o que está na lei. Sim, ou seja, não é tão extremo, mas é muito próximo disso. Eu concordo disso como os opostos nos quais nós nos dirigimos. Mas eu acho que é mesmo. Eu já me apercebi que é mesmo difícil uma pessoa ter uma opinião sobre como é que deve funcionar um país. Porque um país tem muita gente e as pessoas querem coisas diferentes. É muita complexidade. O que é absolutamente claro para mim, e que acho que é incontestável, é que os americanos, de uma forma global, preferem muitíssimo mais o sistema deles do que o nosso sistema. Sem dúvida. Apesar de muitos deles reconhecerem que o sistema deles tem problemas graves, e que acho que toda a gente reconhece que tem problemas graves. Mas depois, o que eu acho mais interessante é quando surgem estas disrupções, por exemplo, neste avião, ou por exemplo, nos medicamentos, né, que toda a gente sabe que na América eles não têm um SNS global, têm um misto de leis que protege umas coisas, não protege outras. Tem o Medicaid e o Medicare, protege os muito pobres, os muito velhos, e depois há uma e depois o resto do pessoal tem que pagar a conta. E há uma mescla, mas depois há o Obamacare, e depois tem uns buracos, e depois há Mas alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Mas depois curiosamente, lá quem paga a conta é quem ganha mais dinheiro. É sempre, quem ganha mais, quem paga sempre mais, mas em proporção. Não é? Há sempre aquela questão, pois, os ultrabilionários quanto é que pagam. Sim, mas eu acho que também uma parte muito pequena da população. Eu acho que é uma discussão pouco interessante para mim. Acho que a parte mais interessante para mim é ver quando é que as coisas correm bem lá. Por exemplo, eles agora têm na Amazon, têm uma subscrição, que é a Amazon RX ou uma coisa qualquer, em que tu pagas um X por mês, é uma coisa baixa, tipo $10 por mês. Isso. E tens acesso a medicamentos ilimitados, desde que tenhas prescrição, genéricos. Ilimitados. Se tens uma prescrição de um medicamento para o coração, se há um genérico, tens aquilo, tudo dentro daquela subscrição. E portanto, claramente, se tu quiseres, incluindo, por exemplo, insulina, fala-se muito da insulina, é muito cara na América, há tipos de insulina que são muito caros na América. Isso. Há tipos de insulina muito bons, gerações mais novas, que é uma coisa boa, que toda a gente devia ter, na verdade. Sim, mas que as pessoas esquecem-se é que os medicamentos que eles estão a consumir nos Estados Unidos não existem aqui. Alguns existem, outros não existem. Claro, mas a minha questão nem é essa. Esse problema não interessa porque é um sistema. Já há tanta gente a discutir essa parte da política. Isso. Que eu gosto como é que nos Estados Unidos há a solução da Amazon, do Amazon RX, essa subscrição de medicamentos, e porque é que uma coisa dessas também não aparece cá. Se é lucrativo nos Estados Unidos, tinha que ser lucrativo cá. E, portanto, há algumas pessoas na América que pagam menos medicamentos cá. Um segmento pequeno da população. Assim, essa é uma experiência que valia a pena estudar, porque é tão específica, mas é tão fixe ver quando os americanos conseguem resolver problemas de uma forma independente. Mas o genérico, ou seja, tu já não estás a pagar o research, não é? Ou seja, que basicamente aquilo é matéria-prima. Ou seja, aí eu acho que é super fácil de ser eficiente. Sim, mas porquê é que não é? Porquê é que não é em Portugal? Porquê é que as pessoas ainda têm que ir à farmácia quando tens prescrições? Eu acho que não é em Portugal, porque o Estado resolve o problema. E enquanto alguém pagar a conta, ninguém quer saber. Sim. Ou seja, tu vais competir com o Estado? És suicida. Não, mas não é? Ou seja, é como fazer escolas privadas em Portugal. Para quê?
Estás a competir com o Estado? Bom, mas é um bom negócio, pelos vistos é um bom negócio, cada vez há mais e as pessoas querem mais. Eu acho que as pessoas procuram sempre valor, não é? As pessoas procuram sempre valor. Sim, mas é mais difícil. Ou seja, competir. Tu destes negócios que é na saúde, tu tens que esperar que o Estado seja ineficiente para as pessoas quererem pagar por uma coisa que podiam ter de graça. Ou seja, imagina o nível de incompetência que tem que existir. Para tu quereres pagar por uma coisa que devias ter de graça. Sim, mas porque o conceito de saúde está sempre a estender-se, não é? E o Estado também não consegue chegar ao conceito de saúde. Isso é uma boa questão. Por exemplo, o Estado cobra de uma forma muito... As pessoas não percebem que saúde é infinito. É infinito. O Estado cobra de uma maneira... O Estado português cobra de maneira muito deficitária, por exemplo, os dentistas, não é? Não há uma rede nacional. Dentistas, agora há umas coisas, uns cheques, mas não é uma coisa muito pequenina e muito... E, portanto, acho que é uma área que pode ver muita inovação em Portugal. Sim, e aquela parte nova, não é? Da parte de psiquiatria e psicologia, cada vez é um serviço maior, infelizmente, ou felizmente. Também é uma parte que muita gente ainda faz serviços privados e, portanto, se ainda está muito no privado, se calhar vale a pena inovar nesses segmentos e pode-se inovar antes, porque o Estado vai demorar muito tempo a chegar lá. O Estado acho que é bom, e o Estado português em particular, é bom a consolidar coisas. Por exemplo, lá o cancro, que é uma doença terrível, o Estado fornece muito bons serviços, porque é uma coisa super estudada. Há colégios de oncologia que dizem isto é o que deve-se fazer. Consegues criar uma solução muito boa. Mas tu não tens acesso ao tipo de tratamentos que tens nos Estados Unidos. Talvez haja um sistema de ponta lá que não tens cá. Mas eu acho que há definitivamente. Ou seja, tu não tens acesso ao cutting edge. Tu não tens acesso... Ou seja, porque não tens dinheiro para pagar. Ou seja, tu se estudares as empresas... que estão mais desenvolvidas na tecnologia, sei lá, operações com robôs e não sei o que mais. Eu lembro-me de estar a estudar empresas e ver que 98% das operações à próstata nos Estados Unidos eram feitas com aquele sistema de robotização, não sei o que mais, e na Europa eram 2%, na Alemanha. No resto da Europa era 0%. Ou seja, há uma diferença, é como se tu tivesses tipo uma década atrás. Ou seja, porque quando nós dizemos saúde e parece que é tudo igual. E não é tudo igual. Não é. Ou seja, há diferenças porque assim, e é normal. Quando houver mais dinheiro... Eu percebo, Miguel, mas se tu fores ver nas pontas, a esperança média de vida, etc., a Europa está muito bem classificada para o nível económico que nós temos. Muitos países têm um nível de esperança média de vida superior à médica. Sim, mas depois... Mas a questão tu lá podes ter mais num serviço, acho que é uma coisa boa para eles, claramente conta como um plus. E eles... Seres um líder técnico em qualquer área que seja é uma coisa boa. Acho que é um ponto para a América. Mas eu acho que nós somos muito, muito bons a consolidar os serviços. Não é? Que é o que eu estava a dizer. Quando uma coisa já está super bem definida, a Europa é boa a dizer, ok, então agora vamos distribuir isto, vamos fazer isto. E para mim a solução claramente é ter os dois mundos. E como é que tens os dois mundos é uma coisa muito complicada, mas como é que tu consegues ter áreas de grande explosão e grande investimento e deixar as pessoas... operarem de uma forma livre, quase sem restrições, e depois tens um sistema de base muito grande. Se queres que dê a minha opinião, eu discordo da tua observação. Eu vou-te explicar. Ainda bem. Claro, logicamente. Mas vou dizer o que é que eu quero dizer. Isto é olharmos assim de cima, não é? Tudo parece que escolheram isto, escolheram aquilo. Mas eu quando vou... Não sei se viste a bomba atómica que o Trump fez nesta semana que passou sobre a saúde. Tu repara, ele anunciou que ia cortar alguns medicamentos. Exato. O que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que o custo per capita de um inglês com medicamentos por ano é $200. O custo per capita de um americano por ano em medicamentos é $1.200. Porquê? Porque as farmacêuticas vendem os medicamentos muito mais caros nos Estados Unidos. Sim, mas não é só. Os dados contam uma imagem um bocadinho mais específica, que é, há uma quantidade de medicamentos, estava a ver uma análise sobre isso, há uma quantidade de medicamentos enorme, que até são muito mais baratos na América. Muito mais baratos. Sim, muito mais baratos. Porque é muito mais desregulado, por exemplo, a parte, os genéricos, são mais baratos. Tudo bem. É uma coisa engraçada. Como é que os genéricos são mais baratos na América? Mas repara, se tu fizeres as contas, o que é que são $1.200 ou $200 multiplicado pelo número da população, nós estamos a falar de quantidades absurdas de dinheiro. Ou seja, isto é mesmo muito dinheiro. Portanto, não são os genéricos que causam essa diferença. Há medicamentos em Portugal
que são pagos pelo Serviço Nacional de Saúde, que custam Sim. uma botelha, 100.000 euros. Pois é verdade. Ou seja, isto dá para aspirina infinita. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, há medicamentos que são os medicamentos para resolver problemas que são menores em termos de quantidade de demografia, que custaram muito dinheiro em investigação e que ainda têm patentes e não sei o que mais e tudo isso, que custam muito dinheiro. E esses é que fazem essa diferencial. E uma empresa como estas empresas de medicamentos, elas organizaram-se de que tipo? Quem é que tem dinheiro para pagar? São os americanos, como é natural. Tu sabes bem que não há comparação. O mercado mais importante é o mercado de ponto baixo. Repara nisto. A população americana representa 5% da população do mundo. Não é? 5% da população do mundo, ou 4% da população do mundo, não sei como é o número, mas o número era 4 a 5%. E, repara nisto, eles representam 2/3 da faturação de medicamentos do planeta Terra. É verdade. Ou seja, isto não é só... Há aqui complexidade. E qual foi a complexidade? A complexidade foi, eu percebo os negócios. Então, o Trump que fez foi isto. O Trump diz assim: a partir de agora, quem tiver a vender medicamentos para uma empresa, para um país que seja de primeiro mundo, que seja um país desenvolvido, porque ele não quer penalizar os países que estão-se ainda a desenvolver, e isto foi espetacular e foi desenhado desta forma, e nem sei se vai funcionar, provavelmente não vai funcionar, mas diz, se tu vendes o mesmo medicamento a 100 euros para o Reino Unido e a 1.000 euros para os Estados Unidos, tu tens que vender 100 euros para os Estados Unidos. Isto vai ter implicações em quê? Vai ter implicações que as empresas farmacêuticas vão ter que aumentar o preço da Europa para conseguir aumentar nos Estados Unidos. E vai ser aquilo. Eu não estou a dizer que é justo, que não é. Eu estou a dizer que esta simulação... Eu não sei como é que vai acontecer. Porque depois... depois pode haver artimanhas de controlar. Há sempre maneiras de diferenciar os produtos, etc. Mas... Não, os medicamentos não vai ser fácil. São compostos e não vai ser fácil, não é? Eu acho que é... Mais uma vez, os políticos vão sempre... tentar fazer aquele número, né, que eles gastam $1.200, nós gastamos $200. Aqui em Portugal devemos gastar menos. O que eu vejo é toda a gente nas discussões gosta de ficar contente pelos seus números. A Europa diz, estão a ver, nós gastamos menos, somos mais eficientes. Os americanos estão a ver, nós gastamos mais, somos nós que puxamos o mundo. Lógico. Eu acho que vai sempre acontecer, não é? Se tu vires, tu que tens uma empresa que toda a gente sabe que é uma empresa muito bem sucedida, deves poder dispor dinheiro e viajar mais, coisas que as outras pessoas não conseguem. Deve haver pessoas que dizem, e tal, Miguel, por aquilo, e eu com metade já estava muito bem. E tu daí dizes, pronto, ainda bem, mas eu com o dobro é que estou bem. Exato, essa subjetividade. Há uma subjetividade de avaliação política muito grande. Sem dúvida. Porque as pessoas vivem bem. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, as pessoas vivem bem. Nós vivemos bem nos Estados Unidos aqui e vemos. E as pessoas não estão a morrer na América. Mas as pessoas pensam que as pessoas morrem na América. Não, há um estudo muito interessante que é quantas pessoas é que no último ano tiveram que atrasar um serviço médico, uma necessidade médica, por falta de dinheiro deles ou da família. E os números entre, por exemplo, Portugal e os Estados Unidos são muito próximos. É entre 20% e 30%. Eles resolveram o problema, foi de outra forma. Resolveram o problema de outra forma. Não centralizado, distribuído, ou seja, baseado em solidariedade. Solidariedade, entre aspas. Mas eu vou-te explicar o que eu quero dizer solidariedade. Por exemplo, o que existe lá é, tu tens... Quando tens uma solução e eu acho que a América está confortável com dizer isto aqui é um país onde cabem pessoas muito diferentes e nós não vamos parar aquele segmento alto para puxar toda a gente ao mesmo tempo, à mesma velocidade para a coisa. Isso. Completamente. Eu acho que eles têm essa visão. E eu acho que isso faz imensa confusão a pessoas na Europa. Faz-me confusão a mim 8 dias em 10. 2 dias em 10. E eu estou a olhar para aquilo e digo, não, mas de facto, se não houver alguém a tentar fazer foguetões para ir ao espaço, se não houver alguém a tentar fazer a nova droga e a investir só no cutting edge, na coisa mais avançada, o mundo não anda. Isso. E portanto há aqui um atrito enorme, estamos a falar de 300 milhões de pessoas, e vai haver sempre alguém que cai, e é horrível. Acho que é pessoas, temos que aceitar o julgamento que é horrível pessoas não poderem ter a saúde que gostavam de ter. Acho que é um julgamento universal. Agora, como é que tu resolves isso? E como é que eles votam isso no país deles? Eu acho que isso é a discussão mais interessante. Exato. Mas a questão da esperança de média vida, eu acho que não está associada à saúde. Eu acho que a saúde nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui.
Ou seja, os medicamentos são melhores, e mesmo o acesso. Ou seja, porque assim... Depende. O acesso é uma coisa muito complexa. Por exemplo, eu estava lá nos Estados Unidos e experimentei jogar boxe, que é uma coisa muito estúpida para uma pessoa alta e magra como eu fazer. Exato. Em Boston estavam menos 26 graus e eu rompi aqui um músculo, um tendão, uma coisa qualquer aqui na virilha. E tive que fazer um TAC, uma ressonância, com aquela injeção de contraste, não sei o quê. E não tinha seguro? Tinha seguro, claro. Aquilo custou para aí $15,000, o serviço todo, mas o ponto não é esse. É, eu, para ter esse serviço, tiveram que me pôr um táxi, eu tive que ir a um sítio para aí a 45 minutos de distância. Numa cidade como Boston, o melhor sítio que dava a prestação de seguro, a prestação de serviço para aquele seguro, etc, para preencher todos os critérios, era bastante longe. E pronto, eu acho que... Mas isto tinha a ver o seguro que estavas a pagar. Era um seguro da universidade, um seguro top. Acho que era um seguro daqueles mesmo. Na universidade não costuma ser top. É razoável. Era uma universidade, nos Estados Unidos, podes ter um seguro de $100 por mês ou de $3,000 por mês. Eu acho que era daqueles... Era negociado em bulk, acho que era daqueles muito bons. Eu não faço ideia. Eu, por acaso, tenho acesso... Tive lá várias coisas, dentro e tal, e aquilo... Sempre me disseram tudo, nunca paguei nada. Sim, mas não podias escolher o sítio que querias. Os dentistas podiam escolher o TAC, eu sei lá, eu fui ao médico e ele disse-me vai ali. Eu fui ao que ele mandou. Por exemplo, isso é um tipo de seguro, imagina, tens um seguro que há seguros que tens que primeiro ir ao médico, o médico quer dizer para onde vais. Depois há um tipo de seguro que é completamente diferente, onde tu nem precisas de um especialista e dizes eu vou a um especialista. Pois. E tu dizes assim, eu não vou àquele hospital, eu vou ao melhor hospital. Este seguro, como deves imaginar, tem um custo muito superior. Eu não conheço essa realidade, mas eu confesso que não conheço. Ou seja, há vários tipos de seguros e diferentes ranges e também existe até para quem não tem dinheiro, como sabes, Medicare, o sistema lá, o que eu quero dizer é, eu acho que a saúde, em última instância, tens acesso a cuidados melhores porque há mais dinheiro. Há mais dinheiro. Imagina, um médico nos Estados Unidos ganha $200,000 no mínimo. Sim, mas não é em todos os lugares. Não é em todos, a nossa questão é, acho que por termos um Estado mais socialista que o deles, isso. O sistema é desenhado com base em premissas que não são económicas e, portanto, tu podes dizer assim, olha, eu tenho que ter um centro de saúde em cada 5 km². Não sei se é assim, mas um critério qualquer. Isso. E põe centro de saúde e, portanto, vai sempre haver um centro de saúde em sítios onde não é economicamente muito viável, etc. Isso. Na América deve haver expansões de centenas de milhares de milhões de hectares onde tu não tens um hospital. Tens que ter. Se queres um hospital, não tens de viver aí. E se calhar não tens que ter. Mas a questão é o que eu quero dizer. Ou seja, eu não sou julgar. Eu só estou a dizer que essa é a premissa pela qual os Estados Unidos funcionam. Eu concordo absolutamente contigo. O Estado Central não constrói hospitais. Exato. Ou se calhar tem para os militares, uns hospitais, se calhar há uns universidades, escolas. Isso. Mas não toma conta disso. Não toma conta disso. E outros países... E mesmo escolas são os Estados, não é? E não temos que ir para os Estados Unidos, não é? Se fores aqui para a Europa, a Alemanha, que é um país federal muito ao estilo da América também. Isso. O Estado Federal, portanto o Estado Central, é proibido de ter unidades de saúde. Não tem unidades de saúde. Não tem centros de saúde na Alemanha. Isso. São pessoas privadas. Tu podes fazer distribuição, não precisas de gerir. Não é? E o Estado tem um controlador e depois paga a fatura. E depois tens um seguro privado ou um seguro público. E se tu tens um trabalho, o teu empregador paga metade, ou não sei como é que funciona. E se és pessoas pobres, o Estado dá-te esse seguro. E pronto, e depois aquilo é tudo mais ou menos privado. Portanto, há mesmo muitas soluções diferentes. Completamente. Acho que a discussão de qual é o melhor a coisa que eu mais gosto é o que é melhor em cada um. Por exemplo, que eu conheça, gosto muito de, na América, haver a investigação na parte da saúde em doenças hiper avançadas. Também há na Europa, não é? Mas em alguns sítios, não em Portugal, mas gosto dessa parte. E gosto, por exemplo, de haver inovação comercial, por exemplo, teres uma subscrição da Amazon que tem todos os medicamentos que tu tenhas lá. Mas achas que tem alguma lógica um médico receber 1.500 euros por mês ou lá o que é? Porque assim, se eles recebessem 3.000 ou 4.000 ou 10.000, o custo e se as enfermeiras recebessem 3.000 euros, o custo do CNS seria uma barbaridade. Ou seja, tudo tem o seu preço e tem o seu proveito. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, é uma dinâmica diferente. Ou seja, e eles conseguem atrair o talento, eles conseguem atrair médicos de outros países que vão para lá porque vão ganhar muito mais dinheiro. Ou seja, não há nenhum sistema perfeito. A minha pergunta é sempre o que é sustentável? O que é que... Percebes o que eu quero dizer? Há aquele conceito, há o monopólio
eu não sei a palavra em português, mas é o monopoly e monopsony. Monopsony é quando, em vez de tu seres um monopólio de controlares o mercado, tu compras tudo. Em vez de ser tu que vende a toda a gente, és tu que compra toda a gente. E cá em Portugal tens este monopsony, não sei se é isso, mas no monopsony, em que o Estado é que compra todos os serviços. Mas os médicos, acho que em Portugal, podem escolher ir ao próprio privado. E muitos estão a fazer. Nunca houve tantos hospitais privados e nunca tiveram-se tanto. Eu acho que os médicos sempre preferiram, acho que em Portugal, os médicos, os enfermeiros, preferem estar no SNS com a carreira protegida a ganhar 1.500, 2.000, 3.000, a ter ali um bocadinho de prática privada, depois sabe-se que há ali uma certa... Mas porquê? Porquê preferem? Eu acho que é uma questão cultural e foi assim que Portugal foi... Mas qual seria a razão? Qual é achas que seja? Acho que é assim que Portugal foi criado. A minha mãe, que é médica, que foi médica de saúde, a mãe não quereria operar no privado. Não queria, porque nunca, sei lá. Não tens uma ideia? Eu suponho que seja alguma matriz social dela de achar que o sistema funciona melhor, ainda que haja sistemas um bocadinho melhores que são mistos. Por exemplo, a Alemanha não é principal para os Estados Unidos, basta provar, olha, na Alemanha e a Inglaterra... Olhar friamente, me dizer assim, não fez. Primeiro, não ter chefe é uma cena altamente. Sabes? Não ter... Tens sempre chefe, tens sempre clientes, tens sempre alguma coisa. Não és obrigado a trabalhar, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, isto aqui é... E os médicos também. Os privados? Nos privados são obrigados a trabalhar. No público... Tens 20% de pessoal que trabalha no SNS está em permanente, está de alguma forma a não trabalhar, ou por estar de baixa, ou por estar de licença. Só imagino, a 20%? 20%. Eu imagino que muitos com razão. Porque aquilo é um trabalho intenso, é um trabalho difícil, mas deve haver alguns que abusam. Muito mal pago. E pronto, Mas é uma bola de neve que se autoalimenta. Ou seja, o que eu acho eu olho para os dois modelos. E o que eu queria pessoalmente é que toda a gente tivesse saúde de graça do melhor que existe, ou o que toda a gente quer. Não deve existir ninguém que não gostasse que toda a gente tivesse a melhor saúde que existe. Eu acho que essa é a primeira premissa, porque há pessoas que podem achar que uma pessoa que gosta do sistema americano não quer isso. Exatamente. Okay? Eu acho que é assim, mas isto é ponto estabelecido e é razoável, que é assim, devia haver saúde para todos os seres humanos do planeta. É uma coisa boa. Portanto, a gente devia ter, não é? É tão simples como isso. Agora, qual é que é o sistema que produz o máximo de valor para as pessoas e produz o máximo de inovação e produz o máximo de sustentabilidade? Pois, mas é que nós não somos um sistema otimizado para o máximo, não é? Nós somos uma democracia e como somos otimizados para o mínimo. Não é para o mínimo, é assim, é para um... Portugal está bastante bom, se tu fores ver, tipo a evolução. Há 20 anos, quando eu saí da universidade, quando tu saíste da universidade, não havia startup, não havia uma Prozis, não havia, não havia nada disto, não havia uma Farfetch, não havia uma... Mas se eu for ver, por exemplo, os países asiáticos, não é? Eu acho que evoluíram muito mais que Portugal. Evoluíram mais rápido, claro. Muito mais rápido. Mas, tanto é que muitos já não estão a ultrapassar. Sim. Mas nós escolhemos muita gente. Gente. E essa gente, competindo pelos recursos, faz com que haja uma compressão aqui na Europa. Que é o que eu acho que infelizmente nós vamos assistir. É verdade, mas para tentar introduzir aqui uma lateral, eu acho que uma pessoa tenta fazer futurologia, acho que uma pessoa observa na vida, tu observas, para não pensar assim num sistema complexo como um Estado, tu olhas para amigos e filhos, e os nossos filhos, as minhas filhas e os teus filhos hão de crescer, e acho que nós vamos presenciar, tal como nós próprios, que as pessoas não tomam as decisões racionais e que não é mau as pessoas não tomarem a decisão racional em cada ponto. Há uma certa sabedoria no conjunto das decisões que as pessoas vão tomando, uma certa velocidade para aquele conjunto de pessoas. Claro que o melhor era comermos todos muito bem, de uma forma hiper saudável, fazermos desporto, lermos, educarmos-nos, sermos independentes. Exato. Mas as pessoas não tomam essa decisão e no conjunto das coisas não é mau. E portanto, eu volto para o meu ponto, que é eu prefiro olhar para os vários sistemas e dizer, olha, há algum sistema próximo do nosso que nós podemos evoluir, dar um passo pequeno. E acho que está a acontecer, não é? Toda a gente defende o SNS em Portugal, mas o que está a acontecer, a opinião pública defende o SNS de uma forma muito forte, e eu próprio gosto do SNS, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas más, mas o que está a acontecer é, um facto, está a haver uma erosão muito clara do SNS e os privados estão a tomar conta de tudo. Já começaram, ainda não fazem as
os tratamentos ultra específicos, ou seja, mas o grosso das coisas estão cada vez a conquistar mais terreno. Porquê? Porque são um bocadinho mais bem geridos, mais eficientes, porque são um bocadinho mais modernos. As pessoas também comem com os olhos, as pessoas gostam de ir a um sítio, em vez de irem para um sítio todo lixado, e também não gostam de vão para um sítio bonitinho, com ar-condicionado, onde as pessoas não estão aos berros. As pessoas gostam disso. Mas eu acho que faz sentido, tipo, repara, o CNS concentrar-se nas questões que não são rentáveis já à partida, porque nos Estados Unidos as coisas também são bastante eficientes, mas tu não consegues produzir eficiência tratamentos de cancro e cenas assim. Pois. Ou seja, são tratamentos caros, imagina, podem custar 1 a 2 milhões de euros nos Estados Unidos, ou mais até. Não, é tipo a última tecnologia, porque é de vida e de morte, não é? Vale tudo. E o seguro que nós pagamos para o SNS, ou que os portugueses que vivem aqui pagam, para o CNS, para poder usufruir desse sistema quando acontece uma desgraça, e depois terem um sistema privado, onde resolve as cenas de dói-me os ouvidos, ou dói-me não sei o que mais, e é super eficiente, e é super razoável em termos de preço, parece-me uma coisa que pode funcionar aqui. Pode funcionar, e está a funcionar, e acho que há, o que me parece que está a acontecer, se olharmos para os factos, é os grandes centros hospitalares de topo do Sistema Nacional continuam a ser centros de referência, e para os IPOs ainda não há nada. Não quer dizer que não vai acontecer. E até só se eles fossem muito incompetentes é que acontecia. Até seria desejável, não é? Mas há aqueles centros de espaço em Palimbo também fazem ali uma investigação, mas há de facto centros de excelência e devem ser mantidos. Há um sistema de capilaridade que está montado e, portanto, não sei se vale a pena desmontar, não é? Os centros de saúde, essas coisas todas. Mas, entretanto, acho que é suposto haver atrito. O atrito é que é bom. É ver o atrito e as pessoas tentarem ver, olha, há ali um sistema melhor e há umas pessoas um bocadinho mais de esquerda dizem que não querem, por nada podemos dar um centro de saúde aos privados. E há pessoas que dizem, não, se calhar devíamos experimentar alguns deles e ver se de facto é melhor. E sem pruridos, sem grandes ideologias de partido. Acho que uma pessoa tem que ter uma ideologia de se funciona. Mas é do resultado, não é? E o resultado para as pessoas. Não é? Se as pessoas estão contentes... Eu também acho que sim. Se as pessoas estão contentes, deve-se manter. Se as pessoas não estão contentes, ou estão desconfortáveis, ou estão desconfiadas, alguma coisa tem que ser feita. E pronto, eu acho que o sistema alemão é um sistema ótimo. Eu estive lá, eu estava lá na Alemanha, e a minha primeira filha nasceu, nós tínhamos um seguro alemão, e compensou vir cá com o sistema alemão, porque o seguro alemão, eu tinha seguro português e alemão, tinha um seguro da Médis, tinha lá um seguro lá. E era melhor fazer pelo seguro alemão do que pelo seguro português. Seria mais barato para mim. E eles ficaram todos contentes. Em vez de ir a um hospital na Alemanha, custava X, custou só 4.000 euros o parto, não sei quanto é que custou, mas exato. poucos milhares de euros. Sim. E lá também aqui os médicos ganham mais, ganham menos, fica mais barato. Ficou mais barato para eles e ficou melhor para toda a gente. Eu fiz onde eu quis, a minha mulher fez onde quis, o seguro poupou o dinheiro e o Estado não teve que gastar dinheiro. Exato. Mas eu convém também dizer uma coisa, Humberto, que é... eu olho de forma fria para as realidades e concordo contigo nisso, que é... as populações devem decidir e devem se organizar e devem escolher o que preferem. Porque é muito subjetivo tu dizeres o que é que está certo e o que é que está errado. Agora, eu consigo observar, tipo, que tu não podes querer sol na ira e chuva na bala. Pois. Ou seja, tu não podes querer ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tu não podes chegar aos Estados Unidos e querer pagar $200.000 aos médicos e 300 e 400 e quereres ter um seguro ao mesmo preço da Europa. Pois. Isso é incompatível. Ou seja, quando 80% do custo, 80% do custo é mão de obra, e tu tens os enfermeiros a ganhar 120, 130 mil dólares e tens os médicos a ganhar em média 230 mil dólares. Ou seja, tu não podes querer ir lá e pagar 50 dólares por uma consulta. Ou seja, não faz sentido nenhum. Ou seja, então é um sistema que se autoalimenta e que funciona. E a saúde, eu acho que a saúde é a ultimate cost. Ou seja, nunca vai ser barata em lado nenhum porque ela não tem limite. Ou seja, hoje saúde é conseguir arranjar uma perna. Mas se tu conseguisses resolver qualquer problema... Eu não sei, com inovação suficiente, se calhar consegues, não é? Se calhar daqui a 50 anos tens uns robôs quaisquer que andam pelo corpo para dentro e resolvem os problemas todos. Sim, e isso custa-te zero a fazer. Mas vamos precisar de uns quantos... Mas, por exemplo... Vamos precisar de muitos prémios Nobel para isso acontecer. Eu acho que é provável que aconteça. Eu acho que é provável que se nós tivermos tempo e se o mundo não acabar, nós irmos com a tecnologia resolvendo os problemas. Claro, a tecnologia resolve quase todos os problemas. Mas para nós vai ser uma cena do tipo, não, saúde agora não é ter saúde até aos 90. Saúde agora vai ser ter saúde até aos 200. Sim. E aí vai ser tipo um tipo de tecnologia que vais ter, que ainda é cara, ainda não está, digamos, em escala e que não está acessível a todas. Ou seja, o problema vai se manter. Assim, há sempre alguma coisa melhor, mas acho que interessa também olhar, tanto nos Estados Unidos como cá, né, as coisas estão a progredir no sentido certo. Claro que as velocidades interessam, mas
Mas eu acho que o discurso público em torno da saúde é muito difícil de fazer cá em Portugal. As pessoas não são racionais e discute-se com muito poucas variáveis, com poucos exemplos. É sempre Europa versus América. Era bom haver a apresentação, olha, é assim que funciona na Alemanha, é assim que funciona em Espanha. Eu sei lá, se calhar na Estónia que é bom, se calhar na Grécia que é bom. Sim, uma boa observação. Eu sei lá, alguma vez algum político apresentou uma comparação dos sistemas nacionais, quanto é que custa por pessoa, se calhar por tipo de tratamento, para as pessoas verem, olha, esses tratamentos fazem muito melhor que nós, devíamos copiar o tratamento dentário, o modelo dentário da Roménia é que é o modelo que nós devíamos montar aqui em Portugal. Eu acho que a forma de fazer isso acontecer, sabes o que é que era? Era descentralizar-se, é deixar o mercado funcionar. Sim. Ou seja, se tu deixares o mercado funcionar, nós temos gente inteligente que vai resolver muitos problemas de formas diferentes. Pois, mas... Agora, se tu centralizares tudo e dizes vai ser tudo no SNS, vai ser feito à nossa maneira, tu não abres oportunidade para nada. Eu acho que os portugueses gostam da descentralização e gostam da autonomia, gostam de escolha e gostam de coisas privadas também. E está-se a ver que tem muitos seguros privados, 2 milhões de portugueses ou 3 milhões de portugueses já têm seguros privados. Acho que são 5 milhões. Ou 5 milhões, já está a crescer muito. As pessoas gostam. Sim. As pessoas têm medo de tu matares o sistema público. É uma coisa que tem. Vê-se isso nas eleições e no discurso público. E portanto, nós é preciso arranjar uma maneira que quem tem essas ideias convença as pessoas. E acho que há partidos que tenham. Isso. Eu acho que é um seguro. Tiveste cá o Mário Amorim Lopes. Que era dessa área, não era? Que é deputado, que é da área da medicina. Exato. Que também já me cruzei com ele várias vezes por causa da Universidade do Porto e muitas coisas. E ele tem argumentos muito bons sobre como é que as coisas podiam evoluir. A questão é, Portugal não me parece pronto, as pessoas não parecem querer mudar já assim para aquilo que ele quer fazer. Mas eu acho que para uma experiência, acho que as pessoas não iam fazer muitas objeções a dizer, olha, vamos montar essa experiência só naquele sítio. E depois ia-se ver os resultados. Eu acho que é como ter uma empresa, uma pessoa tu não mudas a empresa toda ao mesmo tempo, tu vais mudando, arrancas aqui arrancas umas rodas aqui, depois rodas fazes uma experiência, olha, aquele tipo ali tem uma boa ideia. Aquilo até pode voltar a ser, pode comer o resto da empresa toda, mas tu vais com coisas pequenas. O problema da gestão pública é que, é difícil fazer gestão pública. É muito difícil, porque tens muita pressão. Tens muitos interesses. Se tu não tiveres poder, que tu sabes, sem poder numa empresa, o que é que tu fazes? É muito difícil. És programador. Agora vou pagar por causa desta, mas pronto, os programadores são uma coisa boa. Os programadores são um bocado os médicos, não é? Constroem coisas, são hiper técnicos. A minha carreira tem sido uma grande revelação que há muitos engenheiros que vão ser de uma maneira muito diferente. Há uns que são brutos e gostam de destruir tudo e fazer. E há outros que te convencem, que tu até começas a gostar deles como ser humano, porque eles vão de fininho, e vão fazendo o que tu queres, mas vão alterando aqui umas coisas, vão-te convencendo devagarinho. Portanto, há montes de modelos diferentes de mudar. E há pessoas que gostam do embate puro e duro, eu sou mais deste género. Imagino que tu também gostas bastante do embate de ideias. Eu gosto de embate de ideias, gosto de criar conflito. Eu gosto que haja competição. Mas há pessoas que também fazem isso de maneira diferente. E as carreiras correm muito bem assim. Acho que sim, eu acho que no empreendedorismo, tu sabes, não há um modelo certo. Pois. Ou seja, há um modelo certo para um determinado momento no espaço e no tempo que funcionou daquela forma. E tu basta passar um ano à frente e vais ter que fazer uma coisa diferente. Mesmo. Ou seja, eu acho que a vida de empreendedor é um observador e um experimentador. É um experimentador. Não é? Nós mudámos a cultura na nossa empresa toda, chamamos-lhe uma cultura de demos. De demonstrações, que é eu quando comecei era hiper obcecado. Botamos planos e íamos fazer o plano e hoje em dia não, é tipo, vocês organizam-se como vocês quiserem. Agora, todas as semanas vamos ter um relatório assíncrono, vocês pessoas dizem, olha, eu fiz isto. E depois quando tiverem algo para mostrar, mostram-me os resultados. E depois nós vamos dizendo, ok, mais recursos para este projeto, menos recursos para aquele. Mas nós trabalhámos imenso esforço. Mas o resultado dos clientes não gostam daquilo. Os clientes não gostam, não quero que seja uma merda. Tipo, os clientes não gostam, o que é que eu hei de fazer? Sim, uma evidência. Eu digo que foi uma merda no sentido de, se os clientes não querem, não presta. Não presta, ou não presta agora, ou nós não conseguimos convencê-los, ou falta qualquer coisa. Olha, acho que uma das coisas que eu mais digo hoje em dia é, eu tenho imensa pena, se calhar até tens razão, mas olha, não há evidências neste momento. Nós também não temos tempo para agora ficar aqui a perder um mês nas evidências. Certeza que tu tens razão em algum nível, certeza absoluta. Mas nós não podemos parar a empresa para descobrir se tens razão aquilo. Há um nível da face e entre esse projeto e outros projetos, e este projeto até correu
muito melhor que o teu, pá, portanto vamos pôr mais dinheiro naquele e é mais ou menos isto que acontece. Exatamente o que acontece aqui também. E as pessoas gostam. E as outras pessoas lentamente começam a emular e a copiar esses temas mais... É uma coisa que me lembro, pai, há muitos anos atrás, que eu lembro-me de falar com o meu CEO e disse-lhe assim, a partir de agora não existe, só existe um tipo de software, é beta. Ou seja, é tudo beta. Ou seja, não vale a pena pensar que o software está feito. O software nunca está feito, nunca está completo, nunca está... Não é nada completo. Ou seja, estás sempre a trabalhar, estás sempre a melhorar, estás sempre a fazer tweak. E isto convém, se calhar, passar para isso, que é uma parte super interessante. Vamos lá. Que é, continuando, tu foste então, desta tua saída da McKinsey, o que é que aconteceu a seguir a tua saída da McKinsey? Então fui para o MBA, Estados Unidos. Exato, lá, foste para o MBA, depois do MBA. 2 anos a curtir, pá... Exato. Há algumas pessoas também me perguntam... Curtiste demais, curtisses menos, já estavas mais rico que eu. Estou a brincar, continua. Se calhar. Estou a brincar, eu acho que... Não, mas acho que tem montes... Acho que, claro que se trabalhasses mais, teoricamente podias ter mais resultado, mas teoricamente podias não ter mais resultado. Nunca sabe. Há uma natureza estatística nas startups, não é? Que é o ponto de vantagem de um investidor é bom, fez-se em 100 e tu vês uma a sair. E é difícil, eu falo muitas vezes com investidores, e eles próprios às vezes ficam confusos e baralhados e têm uma lição de humildade que eles não adivinham qual é que ia correr melhor. Por isso é que eles já têm várias. Isso. Eles têm essa visão estatística. Um empreendedor não existe. Não há uma moeda ao ar. A moeda ou calhou cara ou calhou coroa. Tu ou ganhaste ou perdeste. Isso. E pronto, é uma coisa diferente. Mas eu saí do MBA... Depois do MBA fui montar, vim para Portugal, tive uns meses na EDP, mas não correu como eu queria, porque eu ia para lá para o projeto de carros elétricos, de carregadores e tudo mais, mas era 2012, foi muito prematuro, não havia nada a acontecer, o trabalho era muito ir às câmaras municipais e organizar, montar em carregadores, mas ninguém queria pagar os carregadores, pá, era muito no início. Saltei fora, porque fui convidado para começar um projeto de cosmética online, skin.pt, que é um negócio que, entanto, cresceu bastante com os meus sócios. E depois, passado 2 anos e meio, chateei-me com os meus sócios, porque eles queriam fazer uma coisa, eu queria fazer outra coisa. E fomos cada um para o seu lado, e acho que eles ficaram contentes, e eu fiquei também contente. E depois comecei nesta aventura das startups. Montei uma startup de comida entre Londres e Berlim, que não correu bem, mas depois vendeu-se aquilo, conseguiu-se despachar a empresa. E depois montei a Rose, que é a empresa que fazemos spreadsheets. Montamos um software de spreadsheets. Okay. Que é onde estás atualmente? Onde estou atualmente. Estou há 7 anos e quase 8 anos. Já tiveste estas experiências todas, diferentes experiências, comércio eletrónico, esta cena de comida, são áreas absolutamente diferentes, não é? Adoro coisas diferentes. Exato. E então chegaste a esta para fazer uma coisa que realmente é uma cena meio maluca, que é... Tu, estas empresas começaste sem capital, com capital, como é que fizeste? Umas sem capital, umas com capital. Por exemplo, a Skin, comecei com uma injeção de capital, mas muito pequenininha, eram 300 mil euros, e de pessoas da indústria. Portanto, não era um VC nem nada. E a empresa depois foi para a rentabilidade. E agora, hoje em dia, é muito rentável. E nunca mais precisou de injeções de capital. Depois, Pamplona Cortes, que foi o meu colega da FEUP, o André, que começou. E eu comecei como um co-founder mais pequeno. Aquilo começou só com 6 mil euros cada um, ou assim, uma coisa muito pequenina. Programação. Nada, aquilo era zero, aquilo operava Coca-Cola, cafés e piadas. E piadas era uma grande parte do combustível. do combustível. A Eat First levantámos bastante capital. Levantámos. Qual? A Eat First era de comida, a empresa de comida. 15 milhões de euros. Como é que conseguiste levantar esse capital? Eu acho que é por eu ser como eu sou, a ser assim um bocado tolo, um bocado dinâmico. Já tinhas isto histórico? Já tenho algum histórico, não sou burro, não é? Tenho, e havia pessoas que confiavam em ti, eram fundos? Fundos, sim, e vem ter comigo, olha, e tal, e se montas aqui umas coisas, para o que é que queres montar? E eu, este negócio. Os fundos é que te vinham pedir para montar? Na Eat First, sim, nesse negócio de comida. Curioso. E depois, a altura, comecei-me a perceber desta coisa do que é que eu sou bom, o que é que eu não sou bom. E eu era bom a 2 coisas. Uma, a ser muito chato. Eu tenho uma capacidade de intensidade alta. De chatice. E outra, em folhas de cálculo, em spreadsheets. Eu era a linguagem técnica em que eu me expressava bem. Eu era péssimo a programar em C, C++, Python. Consigo fazer umas programações, já fiz.
mas era bastante bom a fazer as spreadsheets, mesmo assim, não só montar os modelos, organizar aquilo, pensar como é que aquilo reflete um negócio, uma coisa qualquer. Então quiseste ir para esta área. Mas depois irritava-me porque aquilo não era bom que chega. Pai, sabes como é que é? Tu estás numa coisa, tu antes de começar a Prozis, de certeza que já havia produtos de saúde e produtos com proteína e mais não sei o quê. Pá, mas tu dizes, pá, mas são uma merda, não é? Tipo, não é isto que eu quero. Tipo, eu quero outros. Então o que é que tu vais fazer? Pá, montas os teus próprios produtos. E foi aí que te veio essa estimulação para fazer. E foi aí. Então nós achámos. Mas isto basicamente é dizer que estás a dizer que o Excel é uma merda. O Excel, eu gosto muito do Excel. Exato. Gosto muito do Excel. Mas tem falhas demasiado óbvias. Exato. E que me dói na alma ninguém ter resolvido. Mas é curioso, porque o Excel representa, durante o Excel, o Word, durante muitos anos representavam, se calhar ainda representam uma grande parte do lucro da Microsoft. Não do lucro, são parte pequena, mas são um canal de distribuição enorme, e depois eles vendem os produtos, vendem tudo. Mas antes, acho que era um sítio há 10 anos atrás. Era capaz de ser. Agora, por causa do cloud, mudou tudo. Não me lembro dos números, mas é capaz de ter sido uma coisa muito grande. Era tipo 30, 40% da faturação. Sei que o Excel tem 850 ou mais milhões de utilizadores pagos. Okay? Clientes. 850 milhões. De clientes. Okay? E o Google Sheets, que é o que nasceu depois, tem 350, 400 milhões de utilizadores pagos. Portanto, a dimensão do mercado. O mercado é enorme. Essa parte gira. Tens um mercado enorme. Exato. Se ganhas 1% do mercado, mas é difícil arranjar isso. É muito difícil porque há questão da escala, não é? O produto é muito bom. O produto deles é muito bem montado, apesar de ter falhas grandes. É muito bom, é muito standard. E as pessoas reagem contra tu removeres as coisas. Imagina que amanhã as pessoas te diziam: olha, agora não podes beber café, agora é uma coisa diferente. Agora bebes laranjada. Mas foi justamente. Eu quero te fazer essa pergunta que é: eu aqui na Prozis há muitos anos atrás, nós vamos gastar este dinheiro todo em Excel e em Word, vocês são tolinhos, usem uma merda qualquer, ou Panoffice ou caraças. Foi uma discussão durante anos e anos e anos. As pessoas adoram. As pessoas estão habituadas àquilo, e depois lá a Microsoft veio com aqueles planos, como nós temos data centers e não sei o que mais, e essas merdas todas, e mete-se tudo lá no Word, que também fazem isso. Essa é a dificuldade. Essa é uma das dificuldades. Há aqui um problema de negócio, de distribuição, que é como é que tu mudas, se toda a gente já está na empresa, já começa com a empresa com um produto pago, ou porque tem o Gmail que já vem com o Google Sheets, já vem de graça porque pagas outro produto que tens que ter, ou com o Excel que já é um standard. Como é que tu combates isso? Então nós achámos que há duas coisas que faltam no início, que depois transformaram-se noutras duas ligeiramente diferentes, que era dados. Tu começas com uma folha de cálculo no Excel. O Excel não tem ligações ao teu banco. Depois para ir buscar as suas transações, como é que tu fazes? Tens que ir ao banco, exportar, se é uma cagada. Nós montámos integrações de dados nativas, podes ligar a 14 mil bancos na Europa e nos Estados Unidos, com um clique, aquilo abre a interface do banco, autorizas, e pronto, podes ir buscar as transações todos os dias de manhã. Olha, às 8 da manhã vai buscar todas as minhas transações para ir ali e faz-me ali um gráfico. Fácil. É curioso a quantidade de empresas que é gerida com Excel. Mas mais do que geridas com Excel. Isso é um ponto diferenciador na nossa empresa. Mas tenho a certeza, vocês compram empresas, certo? Compramos que já compraram alguma empresa? Outras pessoas ou não? Nunca alguma vez fizeram uma aquisição? Comprarem um negócio mais pequeno? Assim, negócios da área, não. Não? Ok. Mas, por exemplo, todos os negócios que são comprados e vendidos, não é? Com M&A, Mergers and Acquisitions, todos os negócios, a dada altura há uma spreadsheet ali no meio. Alguém tem que simular o negócio numa folha de cálculo. Portanto, há áreas que vivem cativas das spreadsheets. E depois tu tens, quando tu queres que as pessoas, se tu geres a tua empresa com gráficos standard, os teus funcionários vão pensar em termos de gráficos standard e resultados standard. Se tu queres que um funcionário consiga ser muito melhor que os outros, ele vai ter que conseguir formular uma hipótese e olhar para os dados de uma forma diferente. Agora, como é que tu pões... Quantos funcionários é que tem a Prozis? 2.000, acho. 2.000. Como é que tu pões 2.000 pessoas a poderem pesquisar, vasculhar os dados à procura de um nugget de ouro, de uma tendência que eles descobriram ou de um problema de custo que eles toparam, etc. Se só a gente faz, as pessoas precisam de dados maleáveis, aquilo é mais uma questão. O spreadsheet não é a questão de standardizar a maneira como geres o negócio, é como é que tu pensas sobre o teu negócio. Eu percebo a ideia. Por exemplo, eu acho que a Prozis aí é particular na medida em que nós temos mais de uma centena de programadores. Certo. Ou seja, nós fazemos a nossa própria estrutura, ou seja, nós criamos a nossa própria, digamos, o nosso sistema de organização. Ou seja, vamos imaginar, tu estás a vender uma proteína
e alguém na fábrica está a saber que vai ser preciso encomendar mais matéria-prima, 10 matérias-primas diferentes para montar o frasco, não sei o que mais para montar tudo. Para essa parte aí, mas imagina que alguém está a fazer um produto novo. Mas não é comum este tipo de tecnologia. Sim. Ou seja, mesmo nas indústrias todas, tu não vês muitas empresas verticalizadas com software. Eu acho que 99% dos negócios, eu diria 99,9% dos negócios são geridos em cima de folhas de Excel. E negócios incrivelmente grandes. Sim. Incrivelmente Excel, grandes. SAP, mistos Excel, SAP, etc. Isso, misto, ou seja, é tudo... Mas o Excel, folhas de cálculo, tem um papel fundamental na administração dos negócios do mundo. Acho. Tem, porque tu, eventualmente, numa parte do teu processo, queres analisar coisas. E há sempre alguma coisa que tu não consegues resolver com software standard. Por exemplo, imagina, queres gerir as tuas páginas do Facebook e do Google e os teus ads, e imagina, vocês devem ter centenas de páginas entre Google, Instagram, TikTok, centenas de páginas. E tu queres pôr os gráficos todos lado a lado não só das páginas, as métricas, como dos posts, como dos anúncios, do spam, etc. Queres pôr SEO tudo junto de uma coisa. Ou vais desenvolver um software hiper complexo para juntar os gráficos todo. Ou então, uma folha de cálculo que já tem as ligações de dados e pronto. Ou seja, vocês fazem esse middle ground para fazer... ou seja, as pessoas não ficam com um sistema absolutamente centralizado, tem um upkeep e um custo absolutamente gigante. Sim. E vocês fornecem um serviço de conexão para os negócios conseguirem ter acesso a esse tipo de dados sem usar ferramentas proprietárias. E em que tu continuas a ser o dono dos dados, porque é uma folha de cálculo, podes exportar como XLS, como CSV, tu és o dono, tu és o dono dos dados e tu tens que pensar sobre os dados. Interessante. E é um bocadinho, antes de vir para aqui eu estava a pensar qual é que seria o paralelismo mais remoto que eu podia ter entre os dois negócios, entre a Prozis e a Rose. E é um bocadinho, se tu conseguiste ver há 10 ou 20 anos que as pessoas hoje em dia iam estar a consumir grandes quantidades de produtos de saúde para desporto, e é uma coisa que não era trivial na altura. Tu sabias disso, pá, as pessoas, ontem eu fui ao supermercado, fui comprar uma mozzarella, pá, e já tinha lá no supermercado mozzarella com extra proteína. Pá, já tem mozzarella, já injetam proteína. Portanto, esse mercado, as pessoas não sabiam que evoluiu tão rápido, e vocês, como perceberam isso antes, conseguiram capturar. E eu vivo convencido que as pessoas no futuro vão querer dados de uma forma muito simplificada dentro das folhas de cálculo. Porquê? Porque está tudo a ficar nas clouds, está tudo a ficar em montes de serviços. Portanto, aquela coisa de manda-me um e-mail com os dados ou exporta como CSV é estúpido. E vai ter que ter uma solução. E nós estamos a tentar construir essa solução. Portanto, é a parte dos dados e depois, entretanto, a parte das automações, que entretanto houve um grande upgrade no mundo e agora é a IA, não é? É a inteligência artificial. Portanto, nós montámos a inteligência artificial no nosso produto antes da Microsoft montar no deles, antes do Google montar no deles, e por causa disso conseguimos ali um mini edgezinho e começámos a crescer um bocadinho e tal. E pronto. Desculpem interromper esta missão do Guru, mas se não foste abortado, acho que deverias agradecer à tua mãe e oferecer uma destas t-shirts. Poderás encontrar os links na descrição e 100% do valor será doado a instituições que cuidam de bebés e de grávidas. Let's go! E como é que começaste esta empresa? Como é que fundaste isto? Ou seja, já contaste que estava no negócio anterior querias uma coisa mais interessante. Queria uma coisa mais interessante. interessante no sentido, achavas que esta área merecia ser feita. Eu tinha esta crença, não é? Que no futuro as pessoas vão precisar de trabalhar em dados na mesma, por muitas aplicações que hajam que tu compres outro serviço ou que tu queiras fazer tu próprias, há necessidade de haver uma sandbox, um sítio onde tu pensas sobre os dados. Uns legs onde tu brincas para tu pensar sobre os dados. E a única coisa que existe na altura e que continua a existir, acho eu, que é grande, são as folhas de cálculo e que vai precisar de coisas novas. Quem é que vai precisar? Vai precisar de dados, agora claramente vai precisar de IA e tem que ser mais bonita, porque as spreadsheets são feias que dói. Nós também usamos aquilo a organizar um bocadinho melhor. Portanto, quando eu comecei a escrever essa tese, que são 5 bullet points, mostrei ao meu sócio na altura do meu negócio, ele disse, pronto, vamos lá fazer essa coisa, os dois. Portanto, isto é o nosso segundo casamento, entre mim e o meu sócio, que é alemão. E começámos a falar com investidores e as primeiras 100 pessoas que nós falámos disseram-nos que não. E depois lá houve 100 pessoas? 100, mais de 100. Ouviste 100 nãos? Ouvi mais de 100 nãos. É difícil ouvir 100 nãos. Porque as pessoas diziam, parece que és maluco. Microsoft, ganhar a Microsoft. E de facto, nós ainda não ganhámos, a verdade é que eles têm alguma razão. Mas estamos a conquistar. Também não precisas ganhar. Agora é que, não. Hoje em dia eu vejo
que há uma hipótese, não conseguimos, mas há uma hipótese grande de tu conseguires ganhar a Microsoft, mesmo em folhas de cálculo, mesmo indo num produto. O que é para ti ganhar? É ficar maior que a Microsoft? Ficar maior que o Excel, ficar maior o nosso produto, destruir de é possível, não estou a dizer que é garantido, é perfeito, eu vejo hoje em dia que é perfeitamente possível. Okay. Perfeitamente possível. Interessante, muito interessante. Então, recebeste o capital inicial, começas a operar. E tens operado durante 7 anos a desenvolver isto? Ao desenvolver, fizemos um primeiro lançamento de mercado, não estávamos prontos, retirámos, voltámos a refazer, outra vez. E agora estamos na nossa terceira vinda, assim por assim dizer, que agora com AI, um AI super estável, um produto super estável. O nosso produto é mais rápido que o Google Sheets a computar. E, portanto, ainda não é tão rápido como o Excel. O Excel, como é nativo, é muito mais rápido. Mas nós achamos que conseguimos até chegar à velocidade do Excel. Portanto, nós estamos aqui agora, já conhecemos o produto. Hoje em dia, acho que posso dizer que nós na Rose conhecemos tão bem ou melhor o problema de spreadsheets como a Microsoft e a Google percebem. Nós entendemos a indústria mesmo bem. Ainda não estamos a conquistar a indústria, mas já passámos por tudo. Já vimos de clientes com todo género de folha de cálculo. E neste momento estamos agora a ir para o mercado com o produto, com a parte da IA, com tudo mais. Vocês quantos é que são? Nós somos 27, 28. 28 pessoas. Quase tudo engenharia. 20 são engenharia, design. Exatamente. E vocês, quanto capital é que já conseguiram levantar? Nós levantamos, se eu não estou enganado, 30 milhões de dólares. Então, é muita grana. Competidores nossos que tentaram fazer a mesma coisa levantaram 60 e 100 e morreram. E, portanto, acho que o custo de participar... Sim. Eu não estou a dizer que é mais que é caro, mas o custo de tentares fazer uma coisa deste género, se calhar nós desperdiçámos algum dinheiro, desperdiçámos certamente muito dinheiro. É isso, normal. Mas se fosse hoje em dia faria algumas coisas diferentes. Mas tu consegues ver que com um punhado de dinheiro, que não é meu dinheiro, não é? Que é o dinheiro da empresa, da massa de investidores, tu consegues fazer coisas muito, muito fixe. Nós depois fomos convidados para fazer um mini demo ao Bill Gates, já conheci o chefe de produto do Excel. Notas que mesmo antes de nós termos um sucesso consolidado, geras interesse suficiente para as pessoas olharem para ti e dizerem, não, aqueles gajos são malucos, são malucos, mas sabem fazer alguma coisa, não são estúpidos. Estás a fazer inovação. Estamos a fazer inovação e estamos a persistir acima de tudo. É a resiliência. Mas já faturam? Já faturamos. Ainda não faturamos, ainda não somos rentáveis. Já estamos a faturar e temos clientes grandes. Temos alguns, por exemplo, um cliente que nós até fizemos um anúncio público conjunto, temos a L'Oréal. A L'Oréal, o gabinete que faz o marketing, o SEO, todas as métricas de todos os produtos, para todas as marcas, todos os países, a L'Oréal prefere a Rose para fazer as métricas e usar suportes hiper complexos, com milhares de automações, do que usar outro produto que já existe ou fazer aquilo próprio. Portanto, achas que a saída, digamos, mais razoável deste negócio, em termos, uma saída, mas em termos positivos, será vocês começam a ganhar market share e uma empresa, um monstro destes, quer-vos comprar? Para eles é muito fácil, não é? Para eles é tipo... Eu essa pergunta várias vezes. Eu não... Eles... E assinar o documento. Nós já tivemos algumas situações próximas disso acontecer e depois não aconteceram por mais fatores. Mas eu primeiro de tudo, eu ativamente tento não pensar nesse assunto. Acho que é um veneno tu pensares na venda da empresa. Eu estou aqui para trabalhar para fazer um melhor produto. Ok. Mas é o mais provável por causa da dimensão destas empresas absolutamente gigantes. Não consigo pensar em 1000 cenários diferentes. Podemos conseguir chegar à rentabilidade e ficar pouco rentáveis, mas rentáveis, e ficamos a tentar até haver uma grande explosão de uma coisa qualquer. A empresa pode morrer, podemos ressuscitar a empresa e refazê-la de uma maneira um bocadinho diferente, com alguns vetores diferentes. Acumulámos uma quantidade de conhecimento como equipa muito grande. Podemos associar-nos a uma parceria, um merger de iguais. Há montes... Há coisas diferentes. Eu tento não me preocupar com isso. O meu dia-a-dia continua a ser fazer coisas malucas. Exato. Ou seja, estás concentrado na produção de valor. Sim, só. Só. Eu acho que faz sentido. E como é que a equipa... Já passámos por várias situações de quase morte, aí conseguimos levantar uma ronda, levantámos um monte de rondas diferentes, não é? Isto não foi 30 milhões de uma vez. Quantas rondas já tiveram? Sei lá, 4, 5, para aí. E esse levantamento de rondas implica...
digamos, muito trabalho da vossa parte? Ou de alguém, pelo menos, tem de ter trabalho? A parte mais importante não requer muito trabalho, porque é uma alegria falar com investidores, eles têm perguntas difíceis. Muitas perguntas são as mesmas, são tipo, e porque é que a Microsoft não os vai ganhar, ou não sei o quê. Pronto, e tu lá dizes a tua ladainha, repete a mesma coisa que dizes sempre, dizer, pois olha, se tu vires, nós, por exemplo, neste momento já temos eles não têm, temos estas ligações de dados, já não têm. No momento em que eles já olharem para isto, nós já vamos ser grandes, não podem lançar IA e integrações como nós temos para 850 milhões de pessoas. O custo de eles tentarem fazer todas as apostas que todos os competidores estão a tentar fazer é demasiado grande, não é? Seja, pode haver uma vantagem de ser um underdog, não é? Claro que há sempre uma vantagem, porque os underdogs são underdogs. Há sempre uma vantagem. O nível de risco que pode, ainda hoje falava isso com o meu CEO. Ou seja, porque nós já não somos underdog. E quando éramos underdog era a carne do assador, tu podias fazer riscos e podias ir em direções. Hoje em dia não, hoje em dia é ao contrário. Hoje em dia é ao contrário. Ou seja, tu quer fazer um computador Prozis? Não, vou fazer só uma Prozis só para ciclistas. Só, e vamos ser muito melhores em ciclistas. O que é que tu vais fazer contra isso? Vais copiar tudo o que eles vão fazer? Não tem lógica. Ou seja, tu perdes alguma flexibilidade. Perdes alguma flexibilidade. E acho que é interessante. É interessante. E isto é sociedade, é assim. A sociedade, e por isso é que eu gosto tanto do empreendedorismo, que é a beleza do mundo e de liberdade económica é poder, por exemplo, haver uma pessoa como tu que diz assim, eu vou-me propor a competir com as maiores estruturas do planeta Terra. É um bocado estúpido. Não é estúpido. Diz assim, é um bocado estúpido. Ou seja, mas não é. Olha que não é estúpido. Olha que é, tipo, vai haver muita gente que está na mesma posição que tu e vai haver muita gente que não vai conseguir, porque é difícil, mas vai haver gente que vai conseguir de outras formas, como mergers, acquisitions ou coisas assim, e vai haver gente que vai conseguir destronar estas empresas absolutamente gigantes. E é inevitável. Nós, quando aconteceu, imagina, em 2000, ninguém sabia quais eram as empresas que iam partir tudo. Ninguém sabia. E eram empresas do tamanho da tua. Pois. Percebes? E o AI, neste momento que nós estamos a assistir, para empresas como a tua, é uma oportunidade única. Sim, não havia o Facebook sequer, não havia muitas coisas. Não havia, a Amazon era uma coisa Twitter, pequena, tinha feito um pequeno levantamento de 100 milhões, ou seja, imagina, era tudo... Houve muito capital, houve muito investimento, é o que está a acontecer agora, e depois as coisas acontecem e uma coisa nós sabemos, na tecnologia é tudo muito bonito e é ver-se empresas incríveis. Mas não é negócio que para quem tem problemas de coração. Sim. Ou seja, tu quando imagino hoje em dia que eu deixei de usar o Google e uso o ChatGPT em poucos meses, e eu pensar que quantos milhares ou até milhões de pessoas por dia estão a mudar... Milhões de pessoas. É inacreditável. Imagina tu, a Google está numa valorização que não justifica, ou seja, a Google é uma empresa que vale muito mais que aquilo. Porque eles continuam a aumentar o preço dos anúncios e, portanto, aquilo continua a dar muito dinheiro. Mas aquilo pode ser encher até que... Ou seja, não quer dizer que não é uma empresa absolutamente incrível e que está no AI em muitas áreas espetaculares e que não vá passar por cima. Só que a destabilização do negócio base é de tal ordem, é tão assustadora que, aquilo é para quem não é para os faint of heart, não é? Não. Ou seja, mas a tecnologia é isto, a tecnologia é para quem gosta de ação, é para quem gosta porque a tecnologia permite, voltando à parte dos dados, não é? A tecnologia permite fazer hipóteses. Um engenheiro bem motivado faz-te uma coisa que te liga a sistemas que nunca ninguém tinha pensado ligar, que te constrói uma interface que faz as pessoas quererem uma coisa que as pessoas podiam não querer ou podiam não saber que queriam. É isso. E, portanto, de repente explode. Gera tantas hipóteses no mundo comercial, fazer atividades tecnológicas, que eu acho que consome este capital todo e tem todo este interesse por causa disso. Nós no início tínhamos uma visão um bocadinho mais idílica e teórica, não menos correta. Também tínhamos, não só as pessoas vão querer usar dados no futuro, etc. Mas quando nós pensávamos na versão mais maximal, mais louca das coisas, o maluco do Elon Musk quer ir para Marte, não é? E eventualmente vai haver mais pessoas a ver no espaço do que agora. Neste momento as pessoas estão lá na estação espacial, mas certamente que daqui a 100 anos vai haver muito mais. Se calhar é só mais uma, mas vai haver mais. A partir disso. Essas pessoas, quando vão estar lá em cima e terem a usar sistemas, depois vão precisar de software para gerir as suas coisas. Depois não vão ter sistemas ligados à cloud aqui da Terra, de Marte para a Terra, com um delay de minutos. Pois. Então, como é que as pessoas vão gerir as coisas? Vão precisar de softwares locais, vão precisar de mexer em dados e não vão carregar
200 engenheiros eletrotécnicos para a Lua só para fazerem uma merda de uma interface. Vão usar softwares flexíveis, etc. Vão ser coisas com IA, vão ser coisas como spreadsheets, vão ser usadas para resolver problemas. Pronto. É aquele software barata como uma cockroach, não é? De fim do mundo, do Armageddon. Tipo, quando tu começas a questionar as premissas básicas da comunicação, etc., os softwares que ficam são softwares super poderosos. Há coisas que vão ficar para sempre. As linguagens de programação base, as spreadsheets, ficheiros de texto, editores de texto, ferramentas básicas de comunicação com a cloud, local ou remota, são coisas que vale a pena investir sempre. Bem, nós fazemos esse pitch também aos investidores. Exato. Ou seja, já estás a ter aquela visão para o futuro de... Como é que tu garantes que estás à prova do futuro? É tipo, no futuro as pessoas vão precisar mesmo de folhas de cálculo. Certamente vai aparecer softwares que vão roubar partes. Mas vais ter um software financeiro como o da Prozis que se calhar faz tudo lá. Fine. Mas vai haver um maluco qualquer que continue a precisar fazer simulações. Muitos anos para fazer, ou seja, imagina, e tens que... não é razoável, ou seja, eu como tenho investimento a longo prazo e, por exemplo, fundei o meu negócio baseado numa coisa que as pessoas normalmente não param, que é de comer. Estás a perceber? O que é que não vai mudar? As pessoas vão continuar a comer. Então, o que é que eu sempre pensei assim? O que é que as pessoas vão querer sempre melhor por menos dinheiro? As pessoas vão querer sempre mais rápido em vez de mais lento. Ou seja, estás a perceber? Penso nessas coisas e então, baseado nessas teses de coisas que não vão mudar, tento estruturar o negócio e pensar o que é que eu posso sacrificar hoje para ter uma vantagem no futuro, não é? Que é um bocado o exercício. É um bocadinho. Mas o nosso é um software, é um negócio de software puro, pronto, que é um bocadinho diferente. Claro, logicamente. Todos os negócios são interessantes e são muito interessantes. Outra área que é interessante é que tu gostas de fazer memes políticos, é verdade? Eu gosto de memes em geral. Eu tenho uma coleção, o nosso escritório, em vez de ter as decorações malucas, tem memes. É uma ideia tem memes. Eu vou procurar na internet os criadores originais dos memes. Perco tempo nos fóruns, etc. E depois pago uns $50, $100 e eles assinam, imprimem e mandam-me. Isso é espetacular. Então tem uma coleção porreira já, tem 70 ou 80 memes e alguns até já valem umas massas, já valem tipo, paguei $20, já valem tipo €1000, alguns já valem assim uns dinheiros. E pronto, eu tanto investi nessa área. Quando apareceu o ChatGPT as coisas, eu fiz aquela brincadeira dos políticos, aqueles bonecos. Sim, foste tu que fizeste isto? Fui eu que fiz essa coisa. Aquilo explodiu, aquilo apareceu na BBC, lá com o meu Twitter, apareceu em todo lado, explodiu no Brasil, na Índia. Mas esta cena com os bonecos, foste tu que fizeste o prompt inicial para fazer isto? Havia prompts parecidos para coisas diferentes e fui eu que fiz o prompt desses bonecos dessa maneira específica. Fui eu. É? Fiz, Isso é espetacular. Muito bem. Havia muitas prompts, não é? A gente faz prompts. E comecei a ver uns tipos a fazerem bonecada. E eu disse, não, vamos fazer isso para o humor. E vai ter em cima, e vai ter de lado, e vai ter assim. E comecei a fazer, até adaptar. Depois isto cresceu imenso. Foram 2 semanas, aquilo foi às tardes da Júlia, e tudo o Pedro Santos, quando foi entrevistado mandaram-me esse vídeo, foi entrevistado pela Júlia Pinheiro à tarde, porque ela é candidata a primeiro-ministro. E estavam a falar, e ela e o que é que acha daquilo? E apontou, e era o mimo que eu tinha feito dele. Ele por acaso fosse muito bem. Ele não foi nada burro a responder. Não foi nada burro. O dele o que é que tinha? O dele tinha, o do Pedro Santos tinha a TAP, que ele se meteu naquela javardice toda de anunciar o aeroporto e não sei o quê, da compra da TAP, e tinha o SMS, que foi ele despediu a gestora também da TAP pelos SMS. Tem um carro também? Tem os carros, que era no início da carreira, pelo visto ele tinha um Porsche, não sei o quê, e o António Costa disse-lhe, o Porsche, tens que vender o Porsche do teu pai, ou uma coisa qualquer. Era umas brincadeiras. É tipo para dizer, as pessoas falam tanto disso, atiram tanto essas características das pessoas online. Porque ele fez isto. Parece um boneco, e o Portas tem os submarinos, e este tem isto aqui. Mas olha, vamos pôr tudo aqui ao mesmo nível, para ver que todos têm jabardice. E pronto. O André Ventura tem Trump. Tem o Trump, tem. Já não sei o que tem. Tem o sapo, que é aquela coisa dos ciganos. Tem uma roda. Tem a roda das apostas, por causa do dos casinos, do problema dos casinos. As apostas cartas. As cartas têm dos casinos também. A Mariana Mortágua tem uma bandeira LGBT. Tem a bandeira LGBT. Tem uma bandeira da Palestina. Tem a bandeira palestina. Ou seja, muitas bandeirinhas. Tem porque o Bloco de Esquerda tem muitas bandeirinhas. Acho que essa é a parte mais gira, é que eles têm muitas bandeirinhas. E podes atacar as pessoas. Faz uma crítica e tu vês que todos têm coisas muito ridículas. E porque acho que uma pessoa, e eu acho que tu experiencias isto, depois a tua opinião muito cá para fora,
E portanto tu és atacado porque tens uma opinião específica e eu acho que deves ser atacado, não é? Porque as pessoas podem concordar ou desacordar. E tu deves viver bem à noite com isso, imagino eu, porque pronto, a pessoa ganha resiliência e é para isso que estás aqui, senão não fazias este podcast. Já, eu durmo bem, podes confirmar. Pronto, fico contente que durmas bem. E eu acho que os políticos devem ser atacados e devem ser atacados de uma forma séria para tópicos sérios e tópicos parvos devem ser atacados de uma forma parva. Sim. Eu gosto de fazer a cena cómica, eu acho que essas coisas daí são coisas que, bom, o caso mais recente das apostas do Luís Montenegro até tem alguma seriedade, apesar de ser a dimensão é pequena, mas tem seriedade. Mas aquilo as pessoas já tanto falaram sobre o problema que agora tipo, eu acho que o melhor é a melhor maneira de ajudá-lo a ultrapassar isso é gozar com ele para ele ver o ridículo em que se pôs. O nosso primeiro-ministro expôs-se ao ridículo. E acho que essa é a parte mais importante deste caso. Não é uma gravidade absoluta de ele ter ali uma coisa, um contrato histórico que depois continuou de uma forma... Pá, devia ter acabado com aquela porcaria. Mas havia de haver mais de cor, não é? Devia haver mais de cor. E eu acho que o ridículo... Toda a gente faz coisas ridículas. Pá, toda a gente faz coisas ridículas. Acho que eu, quanto mais cedo fui atacado pelas coisas ridículas que fiz, melhor lidei com a coisa. Mais cedo aprendi a rir de mim próprio, mais cedo aprendi a relativizar com também. Ou seja, o bullying não é 100% mau. Acho que o bullying, quando é feito a uma pessoa adulta e que expõe as suas coisas... E como deve ser, ou seja, um político expõe a sua vida e expõe as suas opiniões, tem que levar porrada. Tu expões a tua opinião, tens que levar porrada. Não partes por... Agora, estar a ir atrás de uma pessoa anónima e a expor essa pessoa para lhe dar porrada de uma forma, acho que isso aí é um bocado desnecessário, não é? Mas toda a gente põe a sua opinião ao público, está a levar uma lambada, e acho que isso é para gira. E nas redes sociais, não sei se usas o Twitter. Uso imenso o Twitter. O Twitter é o sítio onde dá mais porrada. Eu acho que faz parte da natureza da própria rede social. Os meus memes começaram Foi no Twitter. No Twitter, depois o João Quadros, que é um humorista, que fez like daquilo, e depois mais alguém fez like daquilo, para de repente aquilo explodiu, e depois telejornais e coisas. Foi muito giro. Muito giro. Parabéns, Humberto, por este sucesso que tiveste também nesta área. Portanto, Humberto, o que eu te digo é assim, acho espetacular o que estás a fazer, a coragem, o esforço e toda a tua experiência de vida e o tiveste até aqui e teres partilhado também connosco para sabermos que Obrigado pelo convite. Há vários convites, há várias soluções para o mesmo destino. Acho que essa é a minha vida é isso, a pessoa tem que aproveitar as coisas e tem que se rir bastante. Tem que saber rir se as coisas são para rir e se é sério as coisas para ser sério. E acho que as startups são coisas a sério. Já não é é uma indústria até nacional. É uma coisa importante para Portugal. E eu acho que tu és uma pessoa bastante mais pesada nessa indústria, mas acho que há espaço para muitos negócios grandes. E é preciso abrir espaço, mais escolas, mais universidades. A coisa que mais me espanta é preciso mais liberdade económica. Mais liberdade. Sobretudo a parte da burocracia, não é? Temos muita burocracia. Por exemplo, tu deves saber isto, mas tu não podes operar uma empresa em Portugal com uma conta de banco da Alemanha. Apesar do mercado... sim, porque tens de pagar impostos aqui. Tens de pagar a segurança social e não há maneira de pagar a segurança social por IBAN. Que é uma coisa... é escandaloso. Os terminais... É escandaloso, é lobby. Provavelmente lobby e preguiça. Tu não podes pagar a segurança social de uma empresa com uma interface super standard que é o IBAN. E se calhar vai aparecer um gajo que vai dizer não, vai comentar no teu podcast. Não, porque há aqui uma maneira, se mandares uma carta para um gajo com um fax, não é isso, é maneiras óbvias e fáceis. Mas é curioso que se for para pagar o IVA e se faz uma empresa estrangeira, já te resolvem o problema. Não, a autoridade tributária tem as coisas bem... Aí já resolve. A autoridade tributária tem coisas bem feitas, tem todos os métodos. Ainda assim, a autoridade tributária desprioriza o pagamento por IBAN e nem sequer tem pagamento por cartão de crédito. Deve um terminal, depois tu quero pagar. Qual é o problema de pagar uma multa com cartão de crédito? Sim, qual é o problema? Não há problema nenhum. Mas não te deixam fazer. Exato. Não te deixam, tens que fazer, ou vais ao banco e fazer uma transferência, ou tens uma referência multibanco, ou agora pagas pelo MBWay. Isso é um exemplo muito pequeno de 1 milhão de complexidades que existe para operar um negócio aqui. A grande pena é a burocracia em Portugal, é a coisa que mais me chateia. É pena. Para pagar salários. Imagino que tu como eu, ou espero que como eu tenho imenso prazer em poder pagar salários espetaculares com o dinheiro que os investidores confiaram em mim. Eu pessoalmente pago com o meu dinheiro.
No meu caso. Ou seja, porque... melhor ainda. Mais prazer ainda deves. Claro, sim. Ou seja, as empresas são para, em última instância, são para as pessoas. Não é só para... Atenção, as empresas não são só para os funcionários. Sim, as empresas são para os clientes, para os funcionários, para os investidores, é para toda a gente. Mas quando pagas um salário, eu ainda não descobri um funcionário, um colaborador, que consiga ler um recibo de vencimento. Não sei, já viste um recibo de vencimento? É uma coisa. Tem umas regras e umas coisas. Aquilo nunca bate. E nem é claro. E depois tens que computar todos os meses, aquilo é diferente. Devia ser possível dizer, olha, o teu salário anual é este aqui, vou-te pagar igual todos os meses. No final do ano, fazemos uma conta e acertamos. Mas não podes fazer em Portugal. Não é legal tu pagares. Se vais pagar 48 mil euros de salário bruto a uma pessoa, pagares 4 mil por mês. Não podes. Tens que todos os meses contabilizar. Tiveste um dia de férias, então vou ter que reduzir e aumentar. E segurança. Tem muita complexidade. Tem muita complexidade. E isto nas empresas grandes é pacífico. Faz um puto de um departamento sobre isso e o pessoal resolve um problema. Agora, numa empresa pequena... Mas o problema é assusta o meu sócio. Chato, o meu sócio alemão. E ele está permanentemente assustado e desapontado com a estupidez que são essas regras, porque aquilo não é para benefício de ninguém. Eu quero pagar a mesma quantidade, eu não quero pagar menos. É burocracia. Eu quero pagar de uma maneira mais fácil, que eles tenham mais confiança naquilo que estão a ver. Mas quando tens um país organizado num sistema de produzir mais leis, é normal que isso aconteça. Mas a Alemanha... Até nos Estados Unidos acontece. A Alemanha gosta de burocracia, mas, por exemplo, o caso até é maior ainda. Eu adoro este tópico da burocracia, que é a coisa que mais me irrita. Okay. A faturação. Isso. Nós somos um dos poucos países na Europa onde tu, para fazeres uma fatura, tens de ter um programa certificado de ABA4, e já há softwares que até ajudam. E tens que enviar a fatura nas encomendas. E tem que ser um documento certificado. Na Alemanha, tu pegas num papel, num guardanapo, e tu escreves a data, o serviço, o IVA e coisa. É uma fatura legal. E nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos a maior parte das empresas nem te envia fatura. Nada, mas um e-mail pode ser uma fatura. Uma página web pode ser uma fatura. Não, cá não, tem que ser um documento certificado, mas não sei o quê, tenta por uma linha. Tudo isso consome recursos. Consome recursos e consome tempo e atenção dos gestores que deviam estar a pensar em vendas e em clientes. Passamos tempo e depois gera-se uma... E eu que vivi a nossa empresa a crescer mais devagar... Presenciei montes de situações em que os colaboradores não confiam nos números, porque eles não percebem, e depois dizem, gera-se uma desconfiança entre a empresa e o funcionário, que não fui eu que criei, porque eu só quero pagar, olha, paguem o que deve ser. E ele, mas não está certo, que eu vi uma lei, depois ninguém percebe como é que aquilo se aplica. É uma chatice. Nem a Segurança Social, no site deles, te dão, de uma forma determinística, uma computação de como é que tens de pagar os salários. Aquilo, tem lá umas regras, há lá uns simuladores, mas depois tu fazes a simulação e nunca bate certo. Nunca bate certo. E é uma chatice. Acho que se resolveu, a minha convicção é que se resolvermos alguns pontos que não são ideológicos e que não implicam baixar impostos em nada, só resolver burocracia, nós podemos ter mais empresas a vir para cá. Sem dúvida. Eu acho que a burocracia é... um dos fatores que mais contribui para tu decidir se queres fazer negócio num sítio ou não. Sim. Ou seja, e em Portugal eu conheço bem o sistema aqui e conheço noutras geografias também. Eu não conheço um sítio mais complicado que Portugal ainda, mas deve haver. Sei lá, já ouvi falar, noutros sítios que certas coisas há mais difíceis. Na Alemanha, os notários são mais complicados que em Portugal. Tens que estar lá no notário a ouvir o documento todo, mas ele lê-te o número das páginas, lê-te as tabelas todas. E aqui em Portugal também devia ser mais ou menos assim. Não, tu cá em Portugal, não tens que ler, mas tens um gráfico, tu não tens que ler o gráfico, eles leem-te o gráfico. E, por exemplo, eu uma vez fui lá e fiz o erro de dizer que não sabia alemão, então teve que ler tudo em alemão e em inglês. Então, 2 vezes. Tu ficas ali 8 horas a papar um chasso. 8 horas. Portanto, eu acho que na Alemanha é pior essa parte. Também a formalidade. Mas há coisas que são muito melhores na Alemanha, mas tem um sentido prático. Tens um problema nas finanças, como empresa. Mandas para lá um e-mail a dizer, olha, temos este problema. E eles não te dão informação, eles resolvem-te o problema. Resolvem-te o problema. É curioso, é como nos Estados Unidos aí. Que é uma coisa absurda. Mandar-se um e-mail. Alguma vez alguém acha que vai mandar um e-mail e vão-te resolver o problema. Dão-te informação quanto muito, algum caso particular ajudam-te a resolver. Mas em geral não te resolvem. Eu lembro que eu saí da Alemanha e vim para cá para Portugal, estive há 5 anos a viver. E disse, olha, vou sair agora, como é que é? Eu tenho direito a uma reforma, não tenho. Mandaram-me uma coisa assim, olha, o senhor vai ter direito a isto, nestes anos. Quando chegar aos 65 anos, manda um e-mail ou uma carta para este sítio e depois vai ter direito a isto aqui, esta computação, vamos mandar-lhe todos os anos uma atualização. E eu,
aos 65 anos, mas como é que eu sei que aos 65 anos esta morada e este e-mail continuam a funcionar? A morada não mudou desde a Segunda Guerra Mundial. Para tu veres, eu tenho uma morada que é onde resolvem o problema das pensões a funcionar desde 1950 ou 1960. Não foi logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas foi uns tempos quando montaram aquela porcaria. E portanto, a estabilidade que eles te dão num processo, sim, estabilidade é muito, muito grande. A estabilidade é importante. E as leis protegem as pequenas empresas. Por exemplo, tu até 10 funcionários, a Alemanha é um país também com uma forma... A burocracia protege as grandes. Mas tu lá podes despedir, se és uma empresa até 10 pessoas, podes despedir uma pessoa at will. Quando quiseres, olha, não está a funcionar, não podes discriminar, não podes dizer, olha, não gosto porque tu és preto ou amarelo ou chinês, não podes fazer isso. Mas podes despedir assim, olha, não está a funcionar, out. Cá em Portugal não é assim. Nem se tiveres uma empresa com dois funcionários. Se tiveres uma empresa com 2 funcionários, estás amarrado ali. Isso, e é mau para uma empresa desse tamanho. Eles têm uma flexibilização. Mas também outros problemas, por exemplo, o problema dos funcionários conseguirem não trabalhar e ganhar, dá uma taxa de abstinência na ordem dos 25-30%, que é uma cena surreal. Eu acho que vai destruir aquele país. Ou seja, porque tu tens uma parte da economia base, tens uma parte da economia mais técnica, mais desenvolvida, não é? E tens aquele extrato mais cá de baixo, de logísticas e de operações mais básicas, que é feito por um demográfico. Na Alemanha, eu essa parte não conheço. Eu conheço a parte... Já tech. Eu conheço muita gente que vive lá só à custa do Estado. Claro, imagina-te, olha, não quer trabalhar. Mandam-te limpar umas florestas e umas coisas, vais de vez em quando limpar umas coisas, e eles dão-te dinheiro suficiente para tu viver. Isso tem um efeito perverso, tem um efeito bastante perverso. Mas, por outro lado, é o sistema que os alemães escolheram e parece que funcionar para eles. Vamos ver. Está lá muito agora já está a começar a partir tudo. Está a começar a partir um bocado. Mas o mundo vai mudar muito na próxima década. Muito, muito, muito. Eu continuo num estado de sentar e esperar. Só observar o que está a acontecer. Eu estou meio... Eu não posso esperar, eu tenho que ainda construir primeiro e depois vou sentar-me e esperar também. Exato. Não, mas eu, claro, continuo a construir. Quando tiver a tua idade, daqui a um ano, espero que já possa estar sentado aí. Não, mas eu continuo a produzir, não é isso que eu estou a dizer. Mas em termos de observação do mundo, de o que é que eu vou fazer a longo prazo, ou seja, estás a perceber? Penso mais a curto prazo, com estabilidade e operando e produzindo valor todos os dias, seja na operação que estiver, não é? E a minha recomendação continua a ser essa, mas que o mundo vai mudar e na mudança também onde também aparecem oportunidades, não é? Claro. E para quem estiver a trabalhar e com a mão na massa também consegue amarrar essas oportunidades. Mas é assim, olha. Temos aqui um desviozinho aqui de última hora. Aqui não, ficou fixe. Falar na burocracia também é sempre interessante, porque já tinha aqui esse pormenor e não falámos sobre isso. Portanto, Humberto, vamos por lá rose.com conquistar a Microsoft. É isso que eu estou a tentar fazer. É isso que eu quero ver a acontecer. Obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. Igualmente. Obrigado. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera.